Oi, gente, estamos de volta agora com o nosso segundo episódio do podcast Operação Empreendedora. E dessa vez a gente trouxe as caixinhas de perguntas e vamos responder aqui hoje para vocês. Selecionamos algumas perguntas, tiveram muitas perguntas, mas a gente selecionou as que estavam com algumas dúvidas parecidas. Então, vamos começar essa dinâmica aqui hoje com a Bruna, vai ser a primeira a estar respondendo. Vamos lá, Bruna. Uma pergunta da Bárbara Oliver. Como começar com pouco? Não tenho capital grande para começar. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu o nosso outro podcast, porque ficou realmente muito bom, né? Por ter sido o primeiro. Agora a gente vai interagir mais nesse podcast. A gente contou um pouquinho da nossa história, agora a gente vai fazer a interação, né? Então, sobre a pergunta da Bárbara, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, de vida. Como vocês ouviram no outro podcast, né, eu comecei com a venda do meu carro, também não era muita coisa. Fiz a primeira compra em São Paulo, tudo mais, mas acabou que não deu certo, né? E na segunda vez eu já não tinha capital nenhum, porque eu tinha fechado a loja tinha falido. Então, como que eu, Bruna, comecei, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu comecei sem nada praticamente. Então, se você não tem um grande capital para começar, eu acho que você pode diversificar ou até mesmo fazer como eu fiz, que foi trabalhando com estoque, né, de fornecedor. Então, eu entrava em contato com as lojas, até eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? Eu entrava em contato com as lojas e falava, olha, eu tenho uma página online, eu não tenho como comprar seu estoque, mas eu vou revender o seu produto. Eu posso postar nas redes sociais, porque eu tenho um Instagram com 15 mil seguidores, e vou postar e vou oferecer seu produto, né? Vou colocar minha margem em cima. E conforme eu for vendendo, eu vou te passando os pedidos, você separa e eu venho buscar. Então, eu acho que sim, é possível trabalhar, porque o meu maior crescimento, a minha maior experiência mesmo foi nessa época que eu revendia as mercadorias, né? Começando com os bores, depois eu agreguei a parte do multimarcas. Então, eu vou até abrir valores aqui, que é até interessante, porque na época, para mim, o suficiente, como eu era sozinha, eu ganhava R$20 a mais por peça. Na verdade, eu comecei com R$10 e depois eu aumentei para 20 por causa da questão do combustível, tem a parte da embalagem e tudo mais. Então, no meu início, eu colocava, era tabelado R$20 por peça, né, no produto. Então, vamos supor, às vezes o cliente comprava 6 peças, eu ganhava R$120 naquela venda. E assim foi começando devagarzinho. Eu postava as provas sociais, né, que ia despachando os pedidos e tudo mais. E com isso eu fui conseguindo o meu capital de giro, devagarzinho, no decorrer de mais ou menos 3 anos. Foi quando depois que eu fui montar a loja. Então, é super possível começar com pouco. É o meu caso. E acredito que de nós 3 também. Porque, né, pela experiência que vocês contaram, vocês também começaram com capital. A Thaís falou de R$250, né? Com a irmã dela, foi para São Paulo. Eu acho, assim, que é possível. Você só tem que trabalhar bastante, né? Não depender de esperar cair do céu. Então, respondendo a pergunta da Bárbara aí. Inclusive, Bárbara, muito obrigada pela sua pergunta. É possível, não precisa ter capital grande, você só tem que tentar, né, escolher e ver mais ou menos o que seu público gosta e alguma coisa também puxada a você, né? O que você gosta, o que você vestiria, o que você usaria, se for no ramo de moda. Mas assim funciona para qualquer outro ramo. Então, eu vou fazer agora a pergunta para a Thaís. Quem fez a pergunta foi a Lohane, tá? Lohane Neto. E a pergunta é, por que você decidiu começar a compartilhar o que você construiu, sendo que a maioria esconde? Obrigada pela pergunta, Lô. Então, hoje, eu acho que hoje em dia não mais esconde tanto, né? Antigamente, antes, as pessoas tinham tendência de se reservar mais, de esconder mais, mas eu acho que hoje, na era digital, tá tudo muito ligado à vida pessoal, isso, né? As exato. Pessoas querem mostrar a vida pessoal, tipo o lifestyle dela. Exato. Então, assim, mas desde o começo da minha trajetória, eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de responder dúvidas, assim, muitas pessoas vinham até mim e perguntavam, Thaís, eu tenho muita vontade de começar a vender roupa. O que você me aconselha? Ou com quanto você começou, onde comprar, muitas vezes, assim, eram clientes, né? Eram clientes minhas, às vezes, como a gente ia para São Paulo todo domingo, muitas delas, eu tenho vontade de ir para São Paulo, como é que faz? Eu vou, vamos comigo, eu te mostro. Aí a gente, chegando lá, eu mostrava onde comprar, né? Os melhores lugares, os melhores produtos. Então, eu nunca tive isso comigo de ficar guardando a minha experiência. Eu sempre gostei de compartilhar. Isso fora do digital, né? Hoje, com o digital, que a gente começou a incluir essa filosofia de compartilhar experiências, né? E de compartilhar também ideias, e é isso.
Inclusive, eu até lembro da época que muitas pessoas também lá da própria 44, né, lojistas também, perguntavam e trocavam ideias com você em relação a Sim. isso também, né? Sim. Até na época que você começou a fazer com a Thaís Jubé, né? E as pessoas perguntavam, porque ainda era tudo muito novo. Então, você foi uma das primeiras pessoas que deu oportunidade para blogueiras e tudo mais. E as pessoas também, os lojistas, eles falavam, né? Eles perguntavam para você e você Sim. também compartilhava. Sim, eu nunca escondi, nunca deixei de responder. E às vezes as meninas, as minhas vendedoras falavam, Thaís, mas você falou isso. Não podia, não deveria. Eu falei, não, gente, a informação tá aí, eu acho que a gente tem que compartilhar mais mesmo. E quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente ajuda o próximo, né? Mais a gente é próspero, né? Eu, assim, fazendo uma análise de antes, do começo mesmo, eu percebi que quanto mais eu compartilhava, quanto mais eu ajudava, quanto mais respondia as perguntas, mais eu ganhava clientes novos, mais a gente vendia muito mais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso está ligado mesmo, de ajudar o outro, né? De compartilhar e ser próspero, né? Esse negócio, então, da influenciadora, você acha que foi mais você que começou isso lá, na 44? Ou já tinha? No passado, até a questão da Thaís Jubé, né? Que foi uma das blogueiras que começou ali na 44. Inclusive, ela até se intitula Raí da 44, porque foi quando ela começou ali. Mas e ela conta que você foi uma das primeiras pessoas a dar oportunidade pra ela ali, na região da 44, né? Que foi até a pergunta da Nayara falando se foi ela que começou, né? Nessa parte de blogueira. Vira e mexe, a Thaís, ela fala, né? Sobre mim, sobre a loja, sobre nós, sobre gratidão mesmo. Mas eu vejo que tudo que o nosso relacionamento desde o início foi assim, foi tudo muito genuíno, né? Eu lembro que ela conta que no início as lojas, né, os fornecedores queriam trocar o serviço dela por roupas ou às vezes nem isso, né? Porque ela estava começando e desde o início não. Eu falei, olha, é o seu trabalho, eu quero pagar por isso. E aí ela começou, né? Fazendo as fotinhas no espelho e tudo mais. Muito interessante. Agora você faz a pergunta, sim. amiga. Agora, Nayara, a Catherine Martins falou assim, olá, no começo seria melhor poucos modelos com mais quantidade? Então, não especificou se o público dela é um público de varejo ou seria um público de atacado. Mas, ao meu ver, se for um público de atacado, o ideal seria ela começar com uma menor variedade de modelos e uma profundidade de estoque, que é o que a gente do atacado costuma fazer, principalmente no início. Porém, no início eu não indicaria fazer muita quantidade de peças, porque é arriscado, né? Ainda mais quem vai começar uma produção e às vezes não tem a experiência. Eu, quando comecei fabricando, por exemplo, um modelo, um cropped, fabriquei 30 peças desse cropped. Era uma quantidade pequena. Porém, como não tinha cliente e o medo de dar errado, eu fiz poucos. Na segunda produção, fui lá, fiz 100 peças de um short de alfaiataria. E essa produção deu errado. O short não vestia nenhum número 36, então isso me desestabilizou emocionalmente, financeiramente. Então, eu aconselharia a começar com pouca quantidade, mesmo que o público seja o atacado. Já o varejo, que é um público totalmente diferente do atacado, teria que ter mais variedade e não quantidade profunda de estoque, né? Então, eu aconselharia ela a fazer... pegar mais variedade de modelos diferentes e tá lançando ali toda semana uma novidade, porque o público de varejo, ele gosta de novidade toda semana, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho. E não exagerar na quantidade, igual eu falei, começar com pouco, devagar. Quando você fez a parte dos crops, você falou que esses 30 crops que você fez, vendeu tudo? Vendeu, mas assim, aos poucos, né? Não foi assim, já Aquele cheguei boom, vendendo, né? Foi aos poucos. E aí, quando você fez os shorts, por que você decidiu assim, você achou que tinha que fazer mais? Porque você achou que ficou bom e aí... eu achei que ficou meteu bom. os cara. Aí falei, eu achei que ficou bom, e aí já ia pôr a lojinha lá, então falei, vamos fazer muito, né? Empolguei, e aí deu muito errado, o short ficou encalhado, nem na promoção saía, então foi um prejuízo muito grande pra mim que tava começando. Então, por isso eu sempre aconselho começar devagarzinho, com calma, não passar o carro na frente dos bois. Eu acho que, inclusive, hoje é o que muitas pessoas fazem, né? Eu vejo por mim mesmo. Quando a gente vai lançar uma coleção, normalmente a gente faz a peça piloto, aí se fica muito boa, né? A gente manda fotografar. E nós sempre, como a gente tem a produção, e no meu caso, como os bores, as calças, né? Elas não demandam muito tempo na produção, eu normalmente faço uma coleção menor.
E depois, quando começa a vender bastante, a gente faz a reposição daquela mercadoria. Primeiro sente, né? Sim. Se o produto vai pegar, né? Se a clientela vai gostar, se é isso mesmo. Inclusive, por causa que o mercado hoje em dia, ele tá muito fast, muito rápido, né? Então, assim, às vezes uma tendência que tá bombando naquele momento, daqui 2, 3 meses não vai mais bombar. Verdade. Vou dar até um exemplo da Puma, né? Que a gente até conversou sobre isso, né? Que você falou, não sei se essa tendência vai pegar ou não vai pegar. E a tendência da Puma, ela é uma tendência, tipo, não é pra todo mundo, né? É pra quem realmente é mais fashionista e tudo mais. E eu falei, eu acho que eu vou arriscar, porque, na minha opinião, acho que combinava com os bores, né? E a gente fez uma produção bem pequenininha das Pumas, né? E, assim, foi um sucesso. E, assim, vendeu tudo muito rápido. Aí faltou Puma, porque aí todo mundo começou a comprar, todo mundo começou a comprar. E a gente queria trabalhar com uma Puma diferenciada, que é a verdadeira mesmo, que eles falam que não é sintética, né? A mais parecida com a original mesmo, né? Aquelas que sintética que é bem desfiadinha, assim, porque a gente sempre procura ter qualidade nos produtos. E aí faltou no mercado a Puma e não tinha mais pra produzir. Só que a gente conseguiu comprar até de um outro fornecedor, né? E a gente repôs essa peça mais de 5 vezes. E, inclusive, tipo, eu acredito que já não tenha mais e o pessoal ainda pede. Então, eu podia ter flopado desde o começo, a gente ter quase não vendido. Mas não, foi um grande sucesso, vendeu super bem. Só que eu percebo que tem outras marcas que investiu muito e não vendeu tanto. Porque, na minha opinião, às vezes tem umas peças que não combinam muito com Puma. No sapato eu acho legal, né? Inclusive, eu até adquiri uma sapata aí de Puma. Eu achei muito bonito, assim, visualmente. Até pra fazer provador e tudo mais. Mas, assim, tem peças que não combinam tanto. Que até foi uma questão de discussão quando você falou, eu não sei se eu vou conseguir pôr essa Puma nas minhas peças, não. Inclusive, você não fez as Pumas, não né? Fiz. E podia ser que dava muito certo ou não, né? Porque às vezes o que der muito certo pra mim, às vezes não pode dar pra você, né? Eu não quis arriscar na Pluma, não. Agora a pergunta pra Bruna, da Daniele Tertulino. Questão de organização financeira. Como vocês trabalham? Então, na parte financeira lá da empresa, como que funciona hoje? Antigamente, eu que confirmava todos os pagamentos, né? Então, a gente montou um grupo de WhatsApp com as vendedoras. Elas iam pagando, porque hoje em dia tem facilidade do Pix. E manda o comprovante, eu ia confirmando. Só que às vezes eu tava viajando, às vezes eu tava, sei lá, fora de área, alguma coisa assim. E não conseguia confirmar o pagamento naquele momento. Foi quando eu vi a necessidade também de ter um financeiro, né? Então, hoje ele faz a parte do financeiro. E como que funciona? Então, as vendedoras vendem, lançam um pedido, né, no sistema. Aí manda o comprovante com o número do pedido, faz a confirmação do financeiro. E depois que ele libera o pagamento, né? Então, a gente tem os status, que como eu falei, todas nós usamos o Bling, né? Tem os status de pedido em andamento, depois vai para separação e tudo mais. Então, nada na empresa sai sem a confirmação do financeiro. Em contrapartida, toda a parte financeira hoje, né? Isso tem mais ou menos 8 meses, é feita no sistema. O que é um pouquinho difícil, né? Porque você fazer a conciliação de taxas de banco, né? De cartão mesmo, de parcelamento, é um pouquinho, né, complicado. O financeiro apanha um pouquinho. Mas hoje é tudo feito através do sistema. Então, lógico que a gente ainda está adaptando algumas coisas, porque não é tão fácil, né? É um assunto que eu acho que a gente tem vários podcasts para falar sobre. Mas ele faz, é o João Dimas, né? Que hoje é meu financeiro, inclusive é meu enteado, que eu até comentei no último podcast, que eles trabalham comigo hoje, né? Tanto meu enteado quanto meu sobrinho, na parte da logística. O meu enteado, que é o João Dimas, ele é o gerente da parte financeira, ele tem uma auxiliar e tem também a menina da recepção, né? Que dá saída nos pedidos e tudo mais. E ele que faz toda a conciliação. Então, tipo, quando entra o pedido, ainda ele vai para caixas do banco, aí sabe qual pagamento que entrou, aonde que entrou aquele pagamento, se teve alguma taxa, se teve algum desconto. Então, toda essa parte é ele que faz do financeiro. Então, hoje a gente tem um processo bem desenhado na parte do financeiro, porque vendedora só vende, financeiro só trabalha com financeiro e a logística somente com logística. Não tem mais aquilo que era antigamente no carro, que eu despachava, eu recebia os pedidos, eu que comprava mercadoria. Graças a Deus, assim, com o tempo, gente, não é rápido, tá? Não se cobrem, porque o processo, ele é lento. Cada dia você tem que ir aprimorando um pouquinho. A minha empresa hoje, ela é uma empresa estruturada, mas eu tenho que melhorar muito ainda. Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Que a gente até comentou.
Nunca a gente vai estar pronto 100%. Sempre a gente vai ter barreiras, sempre a gente vai ter coisas a aprimorar. Então, hoje é assim, mas nem sempre foi, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar nessa parte de todo o processo, né? Não só na parte financeira. Meu sonho é ter um gerente financeiro. Um dia eu vou chegar lá. E eu acho que ela precisa, viu? Inclusive, eu fico, né, dando umas cutucadinhas, porque eu acho que ela poderia estar fazendo... Como a gente é muito amiga, né? Assim, a gente conversa mais. A Nayara, né? Nayara, a gente conversa até menos, porque a Nayara é sempre muito corrida. Eu sempre falo pra ela que... É lógico que você ter mais... Tudo é muito pessoas, você vai, tipo, aumentando seus custos também, né? E a empresa vai tendo mais funcionários e tudo mais. Tudo é indo devagarzinho. Mas a parte boa é porque eu acho que nós, empresários, nós temos que ter a cabeça no crescimento da empresa, não tanto no operacional. Apesar de ser muito difícil a gente se desvincular dessa parte, eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, desvincular da parte operacional e deixar outras pessoas fazendo. Planejamento, só nós vamos fazer para nossa empresa. Agora, a parte de confirmação, a parte do financeiro, a gente pode ter outras pessoas de confiança para fazer. Mas não é fácil mesmo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa de confiança, mas você contratar uma pessoa de fora para dar acesso aos bancos, para ter acesso à sua vida, não é tão simples assim. Né? Que eu acho que é uma mentalidade que você tem que virar e falar assim, não, a partir de hoje eu realmente preciso de alguém de confiança para cuidar dessa parte para mim. Então, vamos lá. Agora é a Thaís, eu vou fazer uma perguntinha para ela aqui. Então, vamos lá. Uma pergunta agora para a Thaís. Foi a Gabriela, marketing. Gabi, obrigada pela sua pergunta. A pergunta foi, deve ser conhecida da Thaís, porque ela falou, amiga, como foi o seu início? Quanto tempo levou para você ver que o seu negócio deu certo? Oi, Gabi. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Então, meu início, apesar de todos os percalços, de tudo que aconteceu, a gente já vendeu na Feirinha da Madrugada, já correu do Rapa, a gente já foi assaltado indo para São Paulo e perdeu um dinheirinho bom. E apesar de tudo isso, a gente já tentou fabricar várias vezes, já perdeu dinheiro, né? Apesar de tudo isso, eu sempre achei que o nosso início foi bem fluido. Sempre fluiu muito bem. Tudo que a gente comprava, a gente já vendia imediatamente. A gente tinha que ir para São Paulo toda semana. Assim, a gente tinha uma filosofia assim, de ter sempre novidades, né? Com isso, a gente mantia os clientes fixos, porque o cliente gosta de novidade. Sempre que tem novidade, o cliente vai comprar. Então, assim, apesar de tudo, o nosso início foi assim, fluido, fluiu muito bem, graças a Deus. E a gente viu que o negócio deu certo realmente quando a gente viu 100 mil na conta, assim. Eu pensei, gente, eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta, tanto dinheiro meu. A gente viu que o nosso negócio tinha dado certo realmente quando a gente viu 100 mil na conta, assim, livre, só nosso, oh meu Deus, nunca vi tanto dinheiro assim. Aí a gente viu que poderia dar certo e a gente seguiu em frente. Quanto tempo você acha que levou, assim, esse processo que você fala que você começou e, tipo, correu do Rapa e tudo mais, né? E até a parte dos, vamos supor, quando primeiro 100 mil na conta, que você fala assim, nossa, realmente... Quando a gente começa, a gente tem poucas obrigações financeiras, né? É um aluguel, às vezes nem isso. Então, assim, por a gente ter poucas contas para pagar, então, assim, foi tudo muito rápido. Eu acho que foi em questão de, não sei, um ano, mais ou menos, né? Quando a gente passou pelo primeiro final de ano, porque geralmente final de ano é que é muito bom, né? Nay, a sua seguidora Stay Costa falou o seguinte, não consigo vender todos os dias, o que eu faço para melhorar? Então, no começo, realmente, é difícil vender todos os dias, né, gente? Eu acho que é praticamente impossível. Até porque você começa um negócio ali, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Então, é muito complicado. E também tem um outro problema, que a nossa geração, eu acho que ela é muito imediatista. Principalmente com a questão do Instagram agora, que é todo mundo mostrando, às vezes, o sucesso que tá fazendo, mas nunca mostrando os bastidores. Então, as pessoas acabam achando que o sucesso vem da noite pro dia. E que as vendas vão vir também, consequentemente, da noite pro dia, o que não é verdade. A gente que tem negócio aqui, a gente sabe o quanto o começo foi difícil. O meu começo foi muito difícil, né? Inclusive, no meu Instagram tem uns destaques que eu mostro isso, conversas com meu marido lá de 2019. É muito bom, gente, esse destaque. Eu tava vendo, realmente é motivacional. Eu falando lá com ele, que não tinha vendido nada, que tava chateada. Chegava em casa, às vezes, muito chateada, que não tinha vendido. Achava que era alguma coisa de errado comigo. Só que eu fui entendendo que não era nada comigo realmente, porque eu estava começando, então eu
precisava entender que é uma construção. O negócio é uma construção. Você vai construindo tijolo por tijolo até você conseguir alcançar um público, um cliente. Então, assim, eu acho que tem que ter calma, né? E ir fazendo as coisas aos poucos. Não atropelar as etapas. E aos poucos vai indo, vai fluindo e você vai conseguir fazer suas vendinhas. Eu acho que é isso. Eu até vou contar uma experiência que eu tive quando... Nessa época que eu vendia no carro, depois que já tinha fechado a loja, eu não vendia todos os dias. Muito pelo contrário, era sempre correndo muito atrás, porque também estava no meu início. E eu lembro que nessa época, tipo, tinha uma dificuldade financeira, assim, né? Na parte de casa e tudo mais, porque nunca o dinheiro sobrava. Então, como eu disse, que a lucratividade era pequena, que era R$20 por peça. E até me veio um flash que agora que eu lembrei disso. Teve um dia que eu me desesperei e falei, gente, eu preciso, vou procurar outro emprego. Vou procurar outro emprego e vou conseguir tentar conciliar, continuar vendendo online, alguém busca pra mim, ou então eu reúno, vou mais de final de semana. E eu cheguei a fazer a entrevista pra ser... Porque eu sempre gostei muito da parte de financeiro, né? Eu sempre falo que mulher é meio FBI, né? Então, eu sempre gostei muito da parte da controladoria. Inclusive, eu trabalhei numa empresa que era da parte da controladoria. Tipo assim, pra você ver onde que estavam os erros, pra você pesquisar onde que estavam as coisas. Então, eu sempre gostei muito. Então, eu cheguei nesse meio tempo, que eu acho que poucas pessoas sabem, eu fiz uma entrevista de emprego pra mim trabalhar. Era numa multinacional, tudo. Só que o salário era muito ruim, né? Aí eu falei, gente, mas se eu focar nas vendas... eu posso vender muito mais do que esse salário, né? E trabalhar para outra pessoa, ter horário para acordar, horário, né? Horário para acordar, que eu falo assim, horário para entrar, horário para sair. Ter, tipo assim, trabalhar para alguém enquanto eu poderia estar pensando. Só que assim, na época eu lembro que foi até meu marido que me levou, tudo, eu fiz a entrevista. Aí no dia, tipo assim, eu não tive resposta, demorou um pouco, porque eu acho que esse processo de multinacional, essas coisas, demora, né? Para você ser, tipo, aprovado. Aí, enfim, eu fiz, acho que não deu certo, aí depois me ligaram, falaram, você foi aprovada, tal, tem que começar tal dia. Aí eu peguei e falei, acho que eu não vou começar, não, vou tentar investir, porque não era fácil, eu não vendia todos os dias. E assim, ainda hoje, a gente, graças a Deus, vende, mas assim, em cima de muita luta, é muita cobrança na supervisora, é cobrança na área de vendas. Então, não é você, eu acho que é a parte de você não acomodar e não desistir. Quando você fala, não vendi nada, então o que eu posso fazer para melhorar, para me vender? Né, que a gente vai entrar na parte de marketing e tudo mais, mas que a pessoa tem que correr atrás e, assim, também colocar na ponta do lápis, que às vezes a pessoa fala que tá sem dinheiro nenhum, ela dá pra conciliar com alguma coisa. Às vezes a pessoa fala, eu vou trabalhar meio período e dá pra mim conciliar, vamos supor, minha loja online, que eu vendo moda. Ou eu vou fazer, tipo, um bico à noite, porque também a gente tem que pensar que tem que ter uma parte financeira. Então, se não tá vendendo todos os dias, dá pra você tentar fazer alguma coisa perpendicular ali, pra você também... ter uma renda, né? Ter uma renda. Uhum. Isso. E a pessoa entender também que ela tá no início, né? Que no início vai ser assim, vai ser aos poucos, né? Vai construindo aos poucos uma marca interessante, uma marca desejada, trabalhando ali, que eu sempre falo, no Instagram, diariamente, para conseguir conquistar isso daí, né? Pergunta agora para a Bruna, da Andresa. Em um lugar que existe tantas lojas em um mesmo segmento, qual seria o seu diferencial? Eu acho que hoje, tanto aqui em Goiânia, né, na 44, quanto em São Paulo, assim como Fortaleza, né, que também é polo de moda. Tem São José do Rio Preto, onde a gente tem loja também, que é polo, né, que tem shopping de moda. Tem Recife, tudo eu acho que é muito, né? Então, tem muita gente que fabrica body aqui em Goiânia, né? Em São Paulo, eu não conheço tantos, mas aqui em Goiânia eu sei que tem muita gente. São peças maravilhosas, né? Tem concorrentes nossos que têm mercadoria muito boa. Tem concorrentes que têm mercadoria muito ruim. Então, assim, eu acho que o primeiro é você não tentar se comparar com o seu vizinho, né? Você tentar... O seu diferencial seja você mesmo. Seja você sua marca, seja você o seu gosto. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar vender uma mercadoria ou um produto ou qualquer coisa que seja que tenha a ver com você. Porque, por exemplo, como que eu vou vender uma roupa que eu não usaria? Como que eu vou querer ter, tipo assim, vontade de fazer acontecer uma coisa que nem eu acredito? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O diferencial é você acreditar naquilo que você vende e ter uma coisa que tem a ver com você, né? Eu acho que isso seria um diferencial, porque eu acho que tanto aqui no Brás, tudo mais, é tudo muito sobrecarregado de muitas coisas iguais, né? E tentar sempre produzir alguma coisa que as pessoas não têm.
É lógico que, por exemplo, no meu caso dos bodies, copiar nossos bodies demais da conta, a gente se inspira também em outras grandes marcas que outras pessoas se inspiram. É óbvio que a gente vai também, tudo direcionado à tendência. Ninguém tem como falar que, eu não me inspiro em ninguém. Não tem como, porque as grandes marcas, né, Dior, Gucci, a Louis Vuitton, eles que criam a moda, né, que até nos desfiles e tudo mais. E tentar fazer alguma coisa meio que diferente, né? Por mais que você se inspire, nunca copiar. Não sei, você tentar, eu acho que o diferencial é esse. Também eu acho que o diferencial é no seu atendimento, tentar fazer com que sua equipe atenda bem o cliente, um pós-venda. Porque eu percebo que muitas clientes que vêm até nós, elas reclamam do atendimento de outras lojas. A pessoa nem rastreou meu pedido. A pessoa não me atendeu direito, a pessoa demora para me responder. Então, eu acho que o atendimento também é um diferencial. Né? Se é você mesmo que atende, então você tem que ser o diferencial da sua loja. Então, você tem que, talvez, eu percebo... Eu até vi, esses dias atrás, um story de uma lojista da 44, que eu achei muito interessante, né? Que ela postou que vende muito peças... Exemplo, assim, a gente fazer um vídeo caseiro, vende muito vídeos caseiros, que a gente quer, às vezes, fazer muita superprodução, e nem sempre é aquilo que vende, somente. É lógico, para você ter um catálogo bonito, né? A gente tem parceria com o modelo, faz foto semanal, isso é muito interessante. Mas você, tipo assim, fazer um vídeo caseiro para mostrar, nossa, olha aqui, eu vendo esse microfone, ele é assim, assim, assado. Um vídeo do próprio celular da vendedora, ou você mesmo mostrando os detalhes, isso também vende, acho que dá uma conexão com o seu cliente, que uma pessoa está vendendo para pessoa, porque o mundo digital hoje... Eu acho que as pessoas, elas não percebem que as outras são carentes. Elas precisam de atenção, elas precisam de ver uma coisa mais tete a tete com o cliente. Então, eu acho que tá falando, existem muitas lojas do mesmo segmento, no mesmo lugar, é isso. Eu vou dar um exemplo aqui do camelódromo que tem um camelódromo aqui em Campinas. São 4 camelódromos, todo mundo vende as mesmas coisas, equipamento eletrônico. Então, eu percebo qual que é o diferencial de uma loja de outra? Às vezes são parcerias, às vezes você se mostrar mais na internet, às vezes você fazer um patrocinado, às vezes você ter um preço melhor. Porque, assim, falando de moda, são coisas diferentes. E quem vende iPhone? Que todo mundo vende iPhone. Então, o diferencial vai ser no seu atendimento, no seu preço. Às vezes, R$1 de diferença ali, a pessoa fala, não, é R$1 de diferença. Ou na sua condição de pagamento, porque às vezes você tem que negociar uma condição de pagamento legal. Então, tem várias coisas que pode ser um diferencial. Aí, no caso, quando tem muitas lojas, é muito sobrecarregado, é muita coisa igual. Mas eu acho que, assim, de tudo mesmo, o principal é não olhar para o seu vizinho. Focar no seu, fazer o seu e tentar fidelizar seus clientes, entendeu? Tentar sempre fidelizar seus clientes. Eu acho que isso é um grande diferencial. Natália Marques fez uma pergunta para você. Como surgiu a ideia da sua t-shirteria? Então, a t-shirteria, na verdade, a produção das t-shirts surgiu durante a pandemia. Eu comentei no podcast anterior que a pandemia, assim, para uns foi muito bom, né? E para outros, infelizmente, não. Foi o nosso caso, né? Que não foi tão bom. E durante a pandemia, a gente ficava fazendo tentativas, né? A gente só vendia roupa, não estava dando certo. Vamos tentar vender cinto. Vamos tentar vender bolsa. Vamos tentar fabricar novamente. A gente começou a fabricar alfaiataria na época. E foi por causa, tipo assim, que você falou da questão que não estava dando certo na pandemia, foi porque fechou, né? Sim. Dá uma relembrada aí. Sim. Fechou o pessoal de São Paulo, né? Sempre sim, como a gente trabalha com multimarcas, né? Então a gente dependia da mercadoria de outros, né? A gente não tinha a nossa produção própria. Então, como a gente dependia dos outros, aí eles também meio que pararam de produzir, estava fazendo sua promoção, aí nisso a gente deu uma caída, infelizmente. Então, a gente teve que se reinventar, né? Então, a gente ficava tentando de tudo, vendia tudo que aparecia na frente, a gente queria vender. E a gente voltou a fabricar as alfaiatarias, aí veio a ideia da t-shirt. Mas t-shirt, 44 tá lotado de t-shirteria, né? Só que é no algodão, né? Aí o meu esposo, por que a gente não tenta no suplex, né? O suplex estampado. A gente fez a primeira produção, né? Deu muito certo.
E a ideia da T-shirt, de produzir as T-shirts, seria para incluir nos produtos do Multimarcas. A gente não tinha ideia de criar uma nova marca, de abrir uma nova loja para vender só T-shirt. Só que a gente percebeu que o público do Multimarcas não estava aceitando muito bem as T-shirts, né? Não conversava, porque as nossas multimarcas são preços mais elevados, são marcas mais selecionadas e tudo mais. E meio que aqueles clientes não queriam comprar as T-shirts de suplex de R$19 no atacado. Então, a gente pensou em abrir um novo Instagram e abrir uma nova marca mesmo para tentar escalar somente as T-shirts, né? E no início, somente eu que atendia, porque eu acho que a gente não confiava muito, não acreditava muito que ia dar certo, né? E sempre vinha com insegurança. Então, eu que atendia no meu celular mesmo, eu respondia nos WhatsApp, nos directs e tudo mais. Até que as vendas começaram a fluir. A gente começou a conseguir clientes, eu não conseguia mais atender, a gente começou as contratações. Começou a contratar uma vendedora online. Aí a gente tinha um ponto na 44 que estava meio difícil para alugar. A gente, vamos colocar lá a t-shirteria. A gente contratou vendedoras para a t-shirteria. E nisso está fluindo. Então, a ideia da t-shirteria surgiu, das t-shirts, na verdade, surgiu em meio às incertezas e às dúvidas durante a pandemia. Sim, eu percebo que as suas estampas são bem diferenciadas, né? Assim, até tem uma estampa muito bonita, que é da borboleta. E você pode falar um pouquinho sobre essa questão da estampa, que também veio um pouco da parte, né? Da parte da criação, né? É tudo by Vini. Tudo Vinícius que ele idealiza, às vezes ele vê uma coisa legal, assim, na internet, uma imagem interessante, igual da borboleta mesmo. É o que a gente mais vende, né? Lá dentro da Shopee. E foi simplesmente, ele viu uma bolsa, né? Uma bolsa da Gucci. Aí tinha uma fivela, tinha uma borboleta, ele fez o print da bolsa, cortou só a fivela e mandou pro designer. Adaptou, né? Isso, ele adaptou, marca, exato, é a que mais vende hoje. Gente, então, assim, olha esse Vinícius, tô chocada. Sim, você não sabia? Não. Tudo é ele que escolhe. Eu achei que era ela. Achei que era ela. Não. Quando eu dou pitaco, não vende não. É tudo encalhado, infelizmente. De Nutella, de abacate. Meu filho. É tudo ele. Não sabia, não. Sim. Interessante, né? E assim, são... Inclusive, a Shopee também foi ele que acreditou. Ele foi lá, fez o cadastro, cadastrou os primeiros produtos. Aí, quando saiu a primeira venda, nossa, esse menino ficou feliz demais. Meu Deus do céu. Eu falei, esse negócio vai dar certo. A Shopee foi mais ou menos... Depois a gente vai entrar nesse assunto mais aprofundado, mas já tem mais de um ano, né? Tem mais de um ano, né? Acho que foi mais ou menos... Não, foi mais ou menos em agosto. Em agosto. Vai fazer um ano, agosto, mas Então, assim, que às vezes as pessoas nem conheciam a Shopee naquela época, né? E foi uma coisa que ele, além da criação das estampas da t-shirteria, ele acreditou na Shopee. Vinícius, meu filho, corre aqui pra dar entrevista. Muito interessante mesmo. Nayara, a Lua Ribeiro, ela perguntou o seguinte: como criar conteúdo digital para gerar conexão com o público? Então, eu acho que não existe outro meio de você gerar conexão com o público a não ser sendo você mesmo. A autenticidade é a palavra-chave para isso. Tem que ser autêntico, não adianta querer ficar lá fazendo um personagem, com texto escrito, vou gravar isso, vou falar isso. Não. Seja você mesmo nos seus stories, mostre o seu dia a dia, mostre o que deu certo, mostre o que deu errado. Eu acho que é isso que vai fazer você gerar uma conexão com o seu público, né? Eu, desde o início, sempre mostrei todos os lados. O que dava certo, o que deu errado. Nunca fiquei escondendo, às vezes, alguma coisa que deu errado. Não, sempre mostrei tudo. Então, eu acho que foi isso que me fez gerar essa conexão que eu tenho hoje com o meu público, com as minhas clientes, as minhas seguidoras, né? Que a gente tem uma conexão muito legal hoje lá na loja. Cliente me dá presente, cliente leva comida pra gente lá na loja. Então, assim... É uma conexão que parece que é até uma amizade, né? É uma amizade, sim. Inclusive, sou amiga de vários clientes. Tem cliente que eu conheço só pelo Instagram, mas é como se eu já conhecesse pessoalmente, né? Uma cliente, eu conheci ela pelo Instagram, só de conversar pelo Instagram. É quando ela veio a Goiânia e ia dormir aqui. Já fui, catei a cliente, levei pro bar, a gente foi pro bar, bebeu lá no bar. Então, é uma conexão muito forte que eu criei com as meninas através dos stories. E os stories, eu acho que veio pra isso, pra gente conseguir criar essa conexão, tá ali sempre perto do cliente. Ou, às vezes, a pessoa nem é seu cliente, mas tá ali, gosta do seu trabalho, quer acompanhar, ver seu crescimento. Então, eu acho que é isso. Mostra o que deu certo, mostra o que deu errado. E isso daí vai fazer você criar uma conexão com as pessoas, porque elas vão ver você ali batalhando diariamente e almejando, sonhando com aquilo. E quando você conquista algo,
elas vão ficar felizes junto com você, porque elas acompanharam toda aquela trajetória para você chegar até ali. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, seria esse: seja você mesma, seja autêntica, não tente copiar outra pessoa nos stories, fazer o mesmo jeito que a pessoa faz, ser igual àquela outra pessoa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, as pessoas vão ver que você tá fazendo personagem e isso não vai pra frente. Eu vou te fazer uma perguntinha aqui. Ixi, lá vem a bomba, lá vem. Não, eu percebi, assim, depois que a gente começou a se aproximar mais, né, que não tem muito tempo, que é uma coisa muito interessante, que eu e a Thaís não temos isso, né? Que você tem, e é uma coisa que eu acho que é uma qualidade muito grande sua. Que eu, às vezes, me espelho, e às vezes eu até gostaria de ser assim, como você é. Exemplo, nós estávamos no Rio de Janeiro, e você viu uma pessoa com o look da sua loja. E você, imediatamente, você não pensou duas vezes, você falou: eu vou falar com ela. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você fica muito feliz, lógico que todos nós ficamos, quando você identifica: nossa, tal pessoa tá com o look meu. E você vai, e você realmente aborda a pessoa, e até tira foto, posta. Então, eu acho isso uma conexão, assim, tudo a ver com conexão, quando você começou a falar, eu só me lembrei disso. Que eu acho que isso é conexão. Quando você, tipo, chega na cliente e fala assim: você está com o vestido da minha loja. Me conta um pouquinho, assim, conta pra gente um pouquinho sobre gente, parte. Não tem jeito. Quando eu vejo alguém vestindo minha roupa, eu vou lá, converso, peço pra filmar, pra gravar stories, igual no Rio de Janeiro, que foi a viagem, né? Inclusive, não foi só uma que eu encontrei, né? Foi mais de uma pessoa lá que tava vestindo minha roupa. Nem penso, já vou lá e converso. Esse vestido da minha loja e tal, eu fiz. Eu fico muito feliz, porque pra mim é um reconhecimento muito grande do meu trabalho. Pra mim, não tem coisa melhor do que eu ver alguém vestindo a minha roupa, usando a minha marca, que foi o que eu sempre sonhei, e algum dia ter esse reconhecimento, né? Então, quando eu cheguei lá, tava lá ela com o meu vestido, numa viagem no Rio de Janeiro. Eu falei: cara, ela escolheu a minha marca pra estar usando a viagem dela, né? Ela planejou estar com aquela roupa ali, que foi o que ela falou, né? Que comprou pra ir pra viagem. Então, eu não tem como eu não ir lá e falar com a cliente, né? E não tem maior recompensa que isso, E não tem maior recompensa do que isso. E, assim, o bom de aparecer nos stories que eu falo é porque... E aí, elas já me reconhecem também, né? Porque como eu apareço muito, porque tem marcas que a dona não aparece. Então, você nem sabe quem é que fez aquela roupa lá, não tá nem sabendo, só foi lá e comprou o vestido e pronto, né? Já no meu caso, não. As pessoas sabem, fui eu que fiz, fui eu que escolhi aquela estampa, fui eu que tô ali em cima da produção, enchendo o saco pra dar certo. Então, assim, pra mim, ver a pessoa usando a minha roupa, nossa, gente, é surreal. É tudo que eu sempre pedi a Deus. Thaís, e assim, nós duas, né, eu acho que até você vai falar também um pouquinho sobre isso, porque a Nayara, ela fez com que a gente mudasse um pouco a nossa percepção em relação a isso, né? Então, de certa forma, ela veio pra agregar a gente. Professorinha. Porque agora professorinha, que é isso, minha filha? Nós agora estamos aparecendo mais, né? Não se cobrando tanto e tentando realmente aparecer mais pra poder... Não, e é o que eu falo, vocês são ótimos. Eu não sei por que vocês não aparecem. A Thaís, quando ela aparece, ela arrasa, igual nos stories, né? Então, vocês têm que aparecer. Na minha opinião, do meu ponto de vista, tem que estar sempre ali aparecendo. E agora acho que a gente, né, deu uma melhorada boa, que a gente tá aparecendo cada vez mais. Inclusive, no Instagram da operação, gente, pra quem não sabe, nós fizemos, né, um combinado aí que a gente vai sempre, pelo menos uma vez no dia, uma de a gente aparecer. Então, isso também são desbloqueios nossos que a gente tá aprendendo a lidar. Porque pessoas que estão nos assistindo são pessoas reais, assim como nós. Então, por que não aparecer? Por que a gente ficar falando: eu tô sem batom. Eu tô mal vestida. Meu cabelo tá sujo. Hoje a luz não tá boa. Sendo que pessoas que estão do outro lado, elas também vão estar descabeladas, acabou de acordar, não tá no dia legal. E por que não a gente criar essa conexão realmente? Porque a rede social, ela foi feita pra isso. Criar conexões. Então, a gente falou de vários aspectos de conexão, que eu acho que tudo realmente é pra agregar a gente de alguma forma, né? Tem muita gente que fala assim: eu tenho vergonha de aparecer, não consigo, tem um bloqueio e tal, mas eu acho que isso é mais uma questão de você fazer. Você tá ali todo dia tentando. Eu mesma era tímida, como já tinha falado com vocês, mas foi a questão de estar ali fazendo todos os dias, né? Isso que me fez... Hoje eu tenho uma facilidade, eu diria, pra fazer stories, não tenho dificuldade, faço stories na frente de qualquer pessoa, não tenho vergonha. Aqui eu tô um pouco mais tímida. Então, agora quando tiver no 10º, nós vamos estar tirando de letra. Tipo assim, nós vamos estar muito mais soltas. Pois é, mas eu acho que é essa questão. É a questão de você estar ali sempre fazendo a constância, vai te fazer ficar cada vez melhor naquilo. Então, eu acho que o que me fez ficar melhor nos stories, que hoje eu me considero uma pessoa boa pra fazer stories, muito boa. É a constância. Então, Nayara, tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo, filha, porque vai chegar um momento que seus stories vai estar arrasando e você nem vai perceber, que é o que acontece hoje. Eu nem percebo. Eu chego e faço provador numa facilidade, tem cliente que tá lá na loja e fala: Nayara, como é que você consegue fazer provador com tanta facilidade, que já chega e já tá gravando? É questão de constância, treinamento. Eu tô sempre ali, tô sempre fazendo. Então, fui aprendendo e hoje é uma coisa pra mim que é normal. É normal, é coisa parte do meu dia a dia. E até assim, sente falta quando não faz, né?
Sinto. Sente falta, né? Eu falo, gente, tem que mostrar isso, tem que E mostrar até aquilo. as clientes, né? As próprias clientes cobram, né? Pergunta, o que foi você tá sumida? O que foi você tá sumida? Mostra mais da viagem, mostra mais aquilo. E o Benício, cadê o Benício? Até o Benício, gente, o Benício. Poderoso chefinho. O chefinho. Teve um bazar que a gente fez uma black, né? Nossa, pensa nesse menino, o menino tava famoso. As clientes tudo, é o Benício, não sei o quê. Então, é uma conexão muito grande que eu consegui gerar através dos stories e que eu acho super importante toda marca ter isso. Hoje em dia, eu acho primordial. Igual a da outra pergunta falou, né? Tem muita concorrência, qual é o diferencial? Eu acredito que hoje o meu diferencial da Wish realmente é esse storytelling. Eu tá ali sempre marcando presença, sempre mostrando meu dia a dia. Essa questão de constância aí é muito sério mesmo, né? Quando eu comecei a fazer os stories, eu gravava uns 50 para escolher um para postar. Hoje eu gravo uns 20 só, aí dá certo. Minha filha só faz e posta, vai, deixa, e não vê. Eu fazia isso. No início eu fazia isso. Eu postava, deixava lá e não via quem que tava vendo meus stories. E até hoje eu não vejo quem viu meus stories, porque senão eu travo. Se eu ver, nossa, fulano tá vendo meus stories, fulano tá vendo meus... Aí eu não consigo, aí eu travo total. Então, assim, eu não vejo quem viu meus stories é o Carlos. Ele que fica lá olhando quem que viu stories, quem que não viu. Meu filho não quer nem saber. Não consigo, porque aí você fica pensando, fulano viu, que vergonha, não sei o quê. Não vejam. E é até engraçado que, realmente, até eu tô tentando também melhorar nesse aspecto, que, tipo, hoje em dia também eu tô gravando e já postando. Até foi engraçado que eu postei ontem no Instagram da Cereja Bore, não sei se vocês viram, que, tipo assim, eu tava na rua de Goiânia e, tipo, tava tentando gravar, o que eu apaguei foi porque tava assim, o carro balançando. Aí eu até zoei que eu peguei e falei assim, o carro não para de balançar, porque eu só apaguei porque... tempo todo, tava balançando demais e fica até, assim, visualmente ruim pra pessoa te entender. Tava balançando tanto o carro, aí ele até falava pra mim, espera o carro parar pra você gravar. Eu falei, não, vou gravar assim mesmo. Até zoei um pouquinho, coloquei um xizinho lá e ri, porque, tipo, ele rachava o bico de rir, porque a gente fica tanto se cobrando e acabou que aquilo lá virou uma coisa engraçada naquele momento. Agora a pergunta é pra Bruna. A Fernanda Joias está perguntando, qual é a hora de investir no marketing da empresa e quais são as alternativas mais assertivas? Na minha época que eu comecei, acredito também vocês, mudou muito comparado à atualidade. As coisas não são mais como eram antigamente. Por quê? Eu acho que mudou muito a questão do marketing depois da pandemia, na minha opinião. Inclusive, marcas que não estavam no mercado digital, muitas delas quebraram, né? Não conseguiram se recuperar mesmo da parte da pandemia, porque uma coisa é você estar no digital e se manter no digital e tentar crescer. É uma coisa você não estar no digital e você ter que fazer tudo, né? Do começo. Então, assim, até grandes marcas, elas se destacaram muito, inclusive as de aplicativo, né, de comida, né, que não só de comida, né, o iFood, o Rappi, o Uber Eats, porque eles já estavam ali. Então, por exemplo, um restaurante, se ele já estava ali no iFood ou no Uber Eats, ele conseguiu se destacar na pandemia, porque as pessoas não podiam sair de casa, estava tudo fechado, então só o motoqueiro ia lá, buscava, porque o alimento ainda não era proibido, né, na verdade, ele não foi proibido em nenhum momento da pandemia. Então, assim, mudou muito. Teve uma chave, né, na questão do marketing antes e pós-pandemia. Porque eu acho que a tecnologia, ela evoluiu 10 anos em 2 anos, né, que foi da pandemia. Digo eu, 1 ano, né? 1 ano ela evoluiu 20 anos. Porque hoje você senta num bar e você não tem mais o cardápio. É tudo digital. Então, assim, coisas que a gente jamais imaginava. Eu até fico pensando, gente, quem não tiver celular, como é que ele vai pedir o cardápio? Hoje em dia é tudo digital. Então, assim, qual é a hora certa de investir no marketing da empresa? Atualmente, na conjuntura atual, hoje, eu acho que se você não tiver parte de marketing na sua empresa, você, tem que totalmente rever os seus conceitos. Eu até ouvi um podcast essa semana. Esse foi do Kaiser, se eu não me engano. E ele disse, né? Eu já tinha até ouvido falar essa frase, mas me fez recordar. Quem não tiver no digital, daqui a 5 anos não estará em lugar nenhum mais. E realmente isso é uma verdade que a gente já percebe hoje. E a questão depois da pandemia também, o que eu percebi é que muitas empresas disputam um pequeno espaço que é a internet. Então, assim, aí vai da conexão com o seu cliente, né? Vamos voltar na parte da conexão com o cliente. Porque nada adianta, né? Hoje eu tenho essa concepção, nada adianta eu ter um marketing fodástico
e não ter conexão com o meu cliente. Por quê? Ela vai estar ali na vitrine, né? Hoje as marcas, elas não existe, não é mais a vitrine que você passa na rua, que a gente passava aqui na Bernardo Sayão, ficar procurando as marcas. Não. A vitrine hoje, ela tá na internet. Ela é os canais que a gente tem hoje, né? Que é o Instagram e agora o TikTok também, que vem, né? Tendo muito destaque. Hoje, a nossa principal vitrine é a internet. Só que é tudo muito rápido. Então, por exemplo, nós somos 3 marcas aqui, né? Somos 3 marcas distintas, mas somos da moda feminina. Automaticamente, quando você faz um tráfego, né? Na internet... o público talvez vê as mesmas postagens, minha, dela e sua. Aí vai na parte de identificar. Aí, qual das marcas que eu me identifico mais? Então, assim, hoje você tem que investir em marketing. Seja ele o seu pessoal mesmo, do seu próprio Instagram, tudo mais. Eu acho que tem que diversificar as redes sociais. A gente não ficar refém somente do Instagram, na minha opinião. Que o Instagram não me bloqueie quando ele vê esse vídeo. Eu acho que a gente tem que, sim, ter no TikTok. E ainda né? mais esse ano, né? Que o Instagram tá dando difícil. show, velho, de reviravolta. Tá uma loucura. Como que é o nome? Zucking, né? O Zuckerberg lá, é o nome dele, né? Ele tá de sacanagem mesmo. Tá de sacanagem, gente, né? Inclusive, é até engraçado, né? Que a Operação Empreendedora, ela tá tendo muita visualização, né? E é uma página nova e tá crescendo rápido. Enquanto talvez as marcas, né? Às vezes a gente não consegue ter esse mesmo alcance com uma marca nossas que tem. No meu caso, a minha marca tem 200 mil seguidores. Quem diria se o Instagram entregasse pra 10%, tivesse 20 mil visualizações todos os dias, né? Mas o público que a gente tem hoje, que seja 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, às vezes bate mais quando o Instagram decide entregar, né? A gente tem que ter e conseguir essa conexão. Para às vezes o Instagram não mostrar a nossa marca ali, a pessoa ir lá procurar. Ela vai procurar porque tá sentindo falta da Bruna, ou tá sentindo falta da Thaís. Então, assim, eu acho que a hora certa de investir no marketing hoje é quando você começa. Quando você começa, você já tem que investir no marketing. O marketing, eu acho que ele tá relacionado a tudo, as redes sociais. E principalmente a tráfego também, que eu acho interessante fazer. Se você não tem condição de você pagar uma pessoa para fazer o tráfego para você, eu acho que você tem que estudar sobre. Porque, gente, nós temos o YouTube hoje e, assim, são milhares de pessoas que têm conhecimento em diversas áreas, trocando experiências, assim como nós estamos fazendo aqui no podcast, sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, o nosso podcast aqui, a gente está tentando falar um pouquinho sobre tudo, mas tem podcast, não tem, tipo, vídeos na internet que ensina você a montar um Instagram, a você montar um Facebook, a você como começar. Então, assim, eu acho que tem muitas possibilidades da gente investir no marketing atualmente, né? Então, voltando à parte do marketing, eu acho que tem que diversificar, né? Sempre fazer você mesmo aparecer nos stories e tudo mais. Eu acho que essa é o mais assertivo que você pode fazer atualmente, né? Sendo que hoje é assim, gente. Amanhã pode ser que não seja. E até vou unir aqui, porque a gente pegou 3 perguntas na parte de marketing para tentar reunir numa só. Faelis Brand. Acho que é isso o nome. Qual a divulgação correta de marketing, que a gente já falou, né? E se é necessário contratar alguém. Hoje nós temos uma pessoa responsável, que é o Ítalo, né? Hoje ele não está aqui. Que ele cuida da parte de tráfego do atacado, e eu tenho o Igor, que cuida da parte do site, do varejo, né? Então, atualmente, nós temos, né? Mas, como eu disse, já nem sempre foi assim. Então, teve uma época que eu fazia mesmo o promover, né? Inclusive, naquela época, o promover do Instagram funcionava. Hoje não funciona mais. Como vocês têm que sempre estar antenadas ao mercado atual, o que está funcionando agora. E como que eu posso estar sempre antenada? Siga pessoas que saibam sobre tráfego. Uma das pessoas que eu indico seguir, para quem tem curiosidade, quem fala que é o rei do tráfego, que é o Subido. Como que é o nome dele? É o Pedro Sobral, ele mesmo. Então, ele tem bastante conhecimento e ele, dá umas dicas no Instagram dele. Eu acho legal seguir ele. Eu acho que é interessante a gente sempre estar se aprimorando, estudando, vendo vídeo no YouTube ou seguindo essas pessoas mesmo no Instagram para poder você ter um conhecimento melhor, já que é muito difícil. Então, eu falo assim, hoje em dia, gente, o que eu paro para pensar assim... Você só não pode ter profissões assim que, médico, essas coisas. Do resto, tudo meio que... Profissões assim, né, gente? Que você tem que estudar, tudo mais, faculdade. Mas qualquer coisa que você queira vender, ou qualquer coisa que você queira aprender, hoje em dia tem tudo na internet, né? Até deu uma pausinha que acabou a energia, gente. Eu tava até vendo aqui uma amiga minha de faculdade, ela falou, nossa, eu lembro de você na época da faculdade e tudo mais, e tô muito orgulhosa de ver o podcast de vocês.
o quanto você evoluiu. E assim, eu percebo que eu ainda tô muito longe do que eu quero ser, do que eu quero chegar, mas o quanto eu evoluí até aqui, né? E o que eu preciso fazer para evoluir mais? Eu acho que a gente tem que sempre ouvir podcasts de outras pessoas que têm conhecimento maior que o nosso, pra gente agregar na nossa vida. A gente sempre tem que anotar ideias que a gente vê em outras pessoas que a gente pode colocar no nosso negócio. Então, a gente tem que sempre trocar experiências. Por exemplo, o nosso podcast, a gente sabe muitas coisas devido à experiência que a gente tem, mas tem muita gente que sabe muito mais que nós, né? Então, nós vamos agregar para a vida dessas pessoas conhecimento, dicas, mas tem outras pessoas que agregam também na nossa vida, que vai um pouco da parte que a Thaís falou, que compartilhar conhecimento, ele significa totalmente prosperidade. Isso está na Bíblia, é bíblico. Quanto mais você compartilha com pessoas, o compartilhar não é somente dinheiro, não é você fazer doação. Às vezes a pessoa não tem, mas uma palavra, um conselho, uma sugestão, né? Só não aceite, como se diz, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Do resto, se for para te aprimorar, se for para te evoluir, eu acho que a gente tem que sim compartilhar conhecimento, aprender, ouvir. E é isso. Pronto. Vamos lá. Então, vamos agora. A pergunta vai ser para Thaís Lourani. Então, Thaís, a Stephanie Carvalho está perguntando aqui que como foi o começo da sua fabricação e se você teve alguma dificuldade, qual dificuldade que você teve nessa época que você começou a fabricar? Eu não comecei a fabricar agora na T-shirt, nem foi na alfaiataria, na pandemia. Foi em meados de, eu acho que 2016. Eu e o Vinícius, a gente começou a produzir umas blusinhas de cetim. Mentira, foi em 2014, foi na Copa de 2014, que você comentou no último podcast. Foi, exato. Que quando não deu certo, você lembra? Que vocês foram vender na feira? Sim, né? A gente não tinha conhecimento de nada. E naquela época, assim, ninguém indicava nada. A gente, você tem uma costureira para indicar? Não, não tem. Um corte? Não, não tem. Então, assim, a gente apanhou bastante. As blusas não ficaram boas, assim, não vestiam muito bem. A gente foi pra feirinha da madrugada tentar vender. No começo era 15, de 15 foi pra 12, 10, 6 e por fim não vendia nada. Todo mundo em volta, na rua, né, vendendo e a gente não conseguia vender nada. Enfim, essa foi a primeira experiência, né? Mas essa experiência que você pegou, tipo assim, foi quem? Tipo, que te deu, pelo menos, alguém te deu alguma dica? Ou vocês pesquisaram? Pesquisamos. Como é que foi? Na internet? Exato, pesquisamos. Tinha um grupo, né, no Facebook, né? Lá a gente pegou uns contatos lá, beleza. A segunda foi assim, a gente escolheu 2 modelos, foi em Campinas, comprou um tecido, acho que cada modelo deu mais ou menos umas 50 peças cada. E, mais uma vez, a gente não tinha indicação de nada, não conhecia ninguém, a gente entregou tudo para uma única pessoa, o tecido. A foto e o tecido. Lá ela ia fazer a modelagem, a piloto, o corte e a costura. Enfim, sim. Exato. Quando a gente pegou as peças, não dava para vestir e ninguém. Então, gente, tá aí, mais um aprendizado, né? Tem que ter tudo bem separadinho e as pessoas têm que ser específicas naquilo que elas fazem, né? Planejar também, né? Enfim, essas peças ficaram no porta-mala do meu carro durante mais ou menos 1 ano. Certo dia, eu entrei na faculdade para fazer uma prova, né? As peças no porta-mala, 1 ano lá, mofando. Entrei na faculdade para fazer uma prova. Quando eu voltei, o carro estava arrombado. Levaram som, levaram um carregador de notebook e levaram as peças. Aí eu acho que não sei, acho que foi livramento, talvez, momento, né? Porque senão eu acho que até hoje eu estaria com essas peças aí. Porque a gente acaba que fica até, né, tipo, apegada àquilo, por mais que deu errado. Dinheiro, velho. É dinheiro, né? Eu também tive uma produção agora, depois eu vou contar pra vocês aí, que eu tive uma produção também. Agora, gente, com a experiência que a gente tem, nós tivemos uma produção que a gente tentou trocar um tecido. E não deu certo. E não deu certo. Sim. Então, assim, depois disso eu não quis mais mexer com fabricação, era só multimarcas mesmo, compra pronto, se der algum BO, o fornecedor... Se vire. O fornecedor troca, né? Então, na pandemia, a gente voltou com a produção, né, da alfaiataria. A gente já tinha mais um certo conhecimento, assim, a gente já tinha pessoas, né? A gente conhecia muita gente. Aí as pessoas já começaram a indicar pra gente e tudo mais e foi fluindo. Alfaiataria e depois veio a t-shirteria. Amiga, deixa eu até falar pra você aqui, a questão
da alfaiataria também, a sua mãe também te ajudava na parte da produção, né? Sim. Pra quem não sabe, a mãe da Thaís, ela entende tudo sobre costura, né? Sim, mas desde o início, minha mãe sempre me ajudou em tudo. Em tudo, né? Tudo. Até hoje ela... Muito boa pra costurar, viu? Ela não tem nada pra fazer. Ô, minha filha, me dá umas 100 blusinhas aí pra me fazer, só pra mim não ficar sem fazer nada. E na parte eu lembro até hoje, né? Que, tipo assim, você tinha um macacão nessa época da alfaiataria, que era muito difícil fazer, né? E, tipo assim, poucas pessoas conseguiam produzir bem. E sua mãe, tipo assim, de todos, o melhor, a produção sempre foi dela. Ela é bem perfeccionista. Isso é bom, é muito bom, mas também é muito ruim, porque automaticamente você cria, tipo assim... você vai ver de outras pessoas e fala, nossa, mas minha mãe costura tão bem, aí outra pessoa não Fica costura. comparando, né? Fica comparando, né? Essa parte de costura, porque até hoje a gente sofre com isso, né? Às vezes tem uma facção que costura perfeitamente bem aquela peça e a outra não, nem tanto, né? Volta Enfim, na pergunta, então, o que ela perguntou pra você? Como é que foi o começo, né, da fabricação? Se eu tive alguma dificuldade. A dificuldade tá aí, né? Sempre, né? Fabricar não é fácil. Fabricar, a dificuldade não é só no começo. Vai ter sempre dificuldade. Né? Todos os dias tem pepino, tem sempre. Toda semana, praticamente, eu, pelo menos, tenho dificuldade na fabricação. Tenho problema na produção. E desistir por conta disso, não. Não dá nunca, né? Por isso que a gente vai voltar naquilo que a gente falou lá no começo, né? Nunca fazer, tipo, muita coisa, porque... Demais, né? Porque senão você imagina, você pega, vamos supor, lá... Pessoas que estão começando agora, ela tem 5 mil reais de capital de giro. Ela vai, tipo, investe os 5 mil reais naquilo. E se não dá certo, você imagina ficar um ano com 5 mil reais no carro e você só tem aquilo e ainda vai ser assaltado e levam suas peças. O que me segurou mais na questão da produção, igual que deu muito errado, igual você falou também que foi fazer modinha e deu errado, é porque o Carlos, querendo ou não, tinha um salário dele que ele ajudava. Porque senão, não sei como que ia fazer. Se não tivesse isso, Não talvez sei. vocês não, né? Não sei como faria. Sei lá, talvez pegar um empréstimo no banco, alguma coisa Porque assim, deu né? muita coisa errada, muita mesmo, assim. Às vezes você muda um tecido, às vezes muda a fábrica do tecido só e dá errado. Produção é um negócio muito louco, que até hoje eu não consigo explicar. E até hoje dá muita coisa errada. Principalmente porque você depende muito de outras pessoas. Então, quando você depende de outras pessoas, é complicado. Até eu vou contar aqui, vou aproveitar e vou contar sobre o caso meu que deu errado agora, gente. Errado agora, deu errado literalmente na semana do meu aniversário que eu tava viajando, né? Nós tentamos substituir o tecido de uma das peças que a gente trabalha hoje na parte linha básica, né? Até mesmo pra ter uma segunda opção, né? Porque a gente só depende de um fornecedor hoje. E nós produzimos com a mesma... Foi um erro, né? Da parte da minha produção mesmo, que produziu com a mesma forma do tecido que a gente já trabalha hoje. Mas o tecido era diferente. É tecido diferente. Não dá certo. Não dá certo. Só que ele fez a piloto com tecido diferente. Só que o tamanho foi outro. Exemplo, a nossa modelagem é a P e a piloto, quando ele fez, foi na M. E aí, na hora de produzir, ele produziu com a modelagem do P. Inclusive, gente, quem tiver precisando de peça infantil aí, porque só vai vestir criança. E foi o mesmo caso. Eu tenho uma sacola lá, assim, também. Nós não tem que fazer A gente produziu um conjunto lindo, vendeu muito bem. Aí, tipo, a gente queria fazer novamente, só que não tinha mais aquela malha. Tinha um outro tecido lá. Vamos fazer aquele modelo novamente, mas nesse tecido. Só que a gente não fez a piloto, né? Não fez o molde, né? Não reestruturou o molde. Gente, só veste menininha de 11 anos, 10 anos. Não, e você vê que são casos diferentes. No caso, você não fez a piloto e você confiou que o tecido não tinha elastano, por exemplo. Nesse caso, né? No meu caso, a gente fez a piloto. Só que na hora, tipo assim, de um deslize ali... Nossa, meu marido vai me matar que eu tô falando sobre isso aqui, né? Mas ele vai ver. Tipo assim, num deslize ali, os meninos... Gente, nós somos passíveis de erro, né? Nós vamos errar mesmo, a produção vai errar. Às vezes a facção erra, isso é normal. Não fica achando que é tudo mil maravilhas. Ele acha que foi isso mesmo. Quando eu experimentei a piloto, ela foi modelada, né? A modelagem dela foi no M. E a produção foi feita no P, porque hoje, né, tipo, na matriz, assim, pra quem é muito complicado falar sobre essa parte, mas na hora da modelagem e tudo mais, a que a gente utiliza hoje é a modelagem mais ou menos do P, porque ele tem muito elastano no tecido que a gente usa, né, pra essa peça em específico. E eu acho que quando ele foi fazer a produção, ele esqueceu de mudar. Então, teve esse erro aí por um deslize, porque às vezes na correria falta tecido, né, e você tenta ali fazer alguma, né, uma cambalagem aí e às vezes acaba que não dá certo. Então, gente, a parte da confecção, ela dá muito trabalho, dá inclusive até hoje. E eu acho que a gente ainda, mesmo que a gente tiver 10 anos de experiência, acredito eu, que a gente vai continuar errando. Inclusive, tem várias outras pessoas, empreendedores na região da 44 que fabricam há muito tempo, né? Até seria interessante escutar da parte deles. Que eu acredito que até hoje eles também enfrentam essa dificuldade. Às vezes é um ponto, né? É um ponto da máquina que está desregulado. E às vezes solta a linha. E às vezes é um zíper que vem, e o zíper vem com defeito lá da fábrica, desde quando você comprou.
e depois só fica sabendo depois que a peça tá produzida. Então, assim, gente, a parte de fabricação, por isso que muitas pessoas optam por não fabricar. É muito mais fácil. E é isso que eu ia falar, que é o problema da 44 hoje, que só tem em São Paulo. Só tem as roupas de São Paulo na 44. Por quê? A pessoa vai ali tentar fabricar, vê que o negócio é muito mais difícil do que estava imaginando, que foi o que aconteceu comigo, eu me surpreendi com a quantidade de BO, de prejuízo, de problema que dá numa produção. Não imaginava que era isso, não sei se vocês tinham essa noção, mas eu fiquei muito surpresa. Não, eu tinha mais ou menos Eu escutava, né? Mas eu, Não, deve ser isso, não deve ser, tá exagerando. Não quer que eu fabrique, né, meu filho? Fala. E aí, cara, quando eu fui ver, meu Deus, é por isso que esse povo aqui quer só revender roupa de São Paulo, porque é muito difícil, a pessoa tem que querer muito fabricar, tem que querer muito fazer aquele negócio. Fabricação, quem quer fabricar, já tem que colocar na cabeça que é muito BO, vai dar muito trabalho, e é todo dia, toda hora. Já amanheço todos os dias no meu celular, 6 horas da manhã já começa. Cortador, costureiro, não sei mais o que, modelista, e aí o pau tora. Aí você imagina, tipo, você tem toda essa dor de cabeça, e quando a peça tá pronta, se às vezes flopar, né, não vender, né? Gente, é muito decepcionante. Você fala assim, nossa, onde será que eu errei, né? Por isso a gente tem que estar sempre antenada mesmo, mais ou menos, a tendência. Por mais que ela é muito fast, hoje é muito rápido, eu acho que a gente tem que tentar sempre se antenar para não errar. Visto que é muito difícil fabricar, né? Então um dos fatores, eu acho que é isso. É a questão da dificuldade de produção e também a questão do investimento. É um investimento alto pra produzir. Nossa. Quanto que eu preciso pra fabricar? Fabricar, igual eu falo. Eu acho que é melhor a pessoa já começar revendendo as pecinhas, igual eu comecei. Fazendo aos poucos, fazendo aos pouquinhos. Mas assim, igual eu falei, inserindo aos poucos. Graças a Deus eu tinha um salário do CARS pra estar ali conciliando, ajudando os BO, nos prejuízos da produção. Mas pra iniciar produzindo, é cansado, velho. Tem que ter um dinheiro ali pra estar te ajudando. Inclusive, nosso caso, assim, é só o Carlos hoje que ele tem um outro, né? Um outro emprego, apesar que ele te ajuda muito, mil milhões, né? Mas hoje, assim, vocês têm uma outra renda fora o Wish. Tem. Coisa que eu e a Thaís não temos, né? Hoje, nossa família, tipo assim, eu falo, pensando em casa, ali, depende totalmente da loja. E é engraçado dizer que quando o meu esposo hoje, ele abraçou a causa, que isso tem mais ou menos uns 3 anos, que ele realmente abraçou a causa, que ele falou assim, hoje a empresa, assim, é nossa, foi uma virada de chave tão grande que hoje eu acho que o crescimento, ele é devido a isso. Ele fala assim que realmente eu vou estar com você e vou pensar como empresa juntos, né? Então, eu acho que a nossa parte que a gente foi, né, meio que perto da pandemia, foi quando falou assim, não, realmente, agora nós vamos trabalhar juntos. Então, acho que foi quando a nossa empresa realmente cresceu, assim, surreal. Foi quando realmente nós dois pensando como casal juntos, no mesmo objetivo, em aumentar a empresa, aumentar, tipo, tudo, né? E tudo que a gente faz hoje é pensando na empresa. A gente tira férias, só que a gente pensa na empresa. Aí pensa em funcionário. Então, o tempo todo... Pensando na mesma coisa e com o mesmo objetivo. E graças a Deus, assim, por mais que muitas pessoas falam, é muito difícil trabalhar com um marido, mas quando eu acho que você pensa no mesmo objetivo, que você trabalha pra você tem que fazer aquilo acontecer, eu acho que flui de forma mais leve. Porque independente de você ter os perrengues, brigar, discutir, porque a gente briga e discute muito, né? Muito. Eu acho que os dois estão pensando no bem comum. Então, depois para refletir. Nossa, ela tinha razão. Nossa, ele tem razão. Eu acho que tem que pegar mais leve aqui, falar menos aqui. Não, e assim, acho que a pessoa que vai te dar mais um feedback mais verdadeiro que você vai conseguir é ali da pessoa, do seu marido, né? Que vai ter até a liberdade, tá te falando, ô Bruna, esse daqui não, né, minha filha? Vamos lá, vamos rever essa situação. É igual você falou que o Cleibson acrescentou, veio pra agregar. Eu acho que também foi o caso do Carlos. E o que eu vejo muito, a maioria das pessoas que fabricam nunca estão sozinhas. Tipo, eu no início fui sozinha. Hoje o Carlos me ajuda muito. Claro que ele ainda tem o emprego dele, mas me ajuda e já acrescentou muito, que foi implementando o site, ele implementou o sistema. Então, foi acrescentando na empresa. E sozinha, realmente, eu não conseguiria fazer isso tudo. Que eu via falar pra ele, nossa, Carlos, a maioria das pessoas que fabricam é uma família. É o pai, a mãe, o filho, o tio, não sei o que, tá todo mundo ali. E eu tô aqui sozinha e eu acho que eu não vou dar conta mais de fazer sozinha. E aí, ele foi entrando e hoje já tá bem imerso, né? Apesar de ter o trabalho dele, que ele trabalha em casa. Mas como o trabalho dele é com meta, então dá pra ele estipular o horário dele. Não tem um horário fixo, ele pode fazer o horário dele. E já tem que cumprir as metas. Então ele consegue me ajudar. Então, nossa, se não fosse a ajuda dele, gente, eu não sei o que seria. Então é muito importante essa ajuda mesmo, né?
E assim, engraçado que todos nós falamos sobre família, né? Tipo assim, é o Carlos, que é seu marido, aí a Thaís, tipo, que é o marido dela e tem a mãe, aí no meu caso sou meu enteado, meu sobrinho, e quando a gente, por mais que é muito difícil, né, você coordenar a parte da família, porque às vezes tem muita briga e às vezes a gente confunde um pouco, eu acho que quando você tá entre família, eu acho que as pessoas entendem mais as dores que é o seu negócio. Então, elas não te interpretam ali somente como um patrão, elas sabem o que acontece, que na hora do choro, né, na hora dos perrengues, ela sabe o que você passa depois das 18 horas. Porque, assim, pra quem não sabe, empreender é 24 horas por dia, 365 dias por ano, você tá ali e você não descansa. Você pode falar... Gente, é muito bom empreender, é muito bom. Tipo, é uma coisa surreal você ver acontecer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, é uma sobrecarga de... Tipo assim, é um peso muito grande você ser empreendedor, porque você amanhece, dorme, tipo, com dívidas, né? Você tá ali, depende de você. Por exemplo, hoje eu falar, beleza, eu não quero mais as lojas. Eu, tipo, meteu o foda-se. Então, tô doente. Não existe tô doente. Não existe Não tô tem doente. atestado médico. Sim. Tem que estar ali, meu Tem, tipo assim, no meu caso, eu tenho 20 pessoas que dependem de mim. Então, tipo assim, famílias que dependem da minha empresa. Então, tipo, hoje, graças a Deus, eu tenho clientes, que se o dia eu ficar doente, ou você, ou o Vinícius e tudo mais, a gente pode até conciliar, mas não existe falar assim, nossa, hoje eu vou fechar a empresa, não quero mais saber sobre isso. E aí, essas pessoas que trabalham com a gente? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Porque às vezes a gente cansa, né? Você mesmo falou que teve uma época que você estava muito ansiosa, que às vezes você para pra pensar, nossa, será que vale a pena? Depois você respira fundo e fala, vale a pena, vale muito a pena. A Fabiola Bernardo perguntou o seguinte, loja física ou loja online? Então, hoje em dia, como está funcionando o mercado hoje, eu investiria com certeza na loja online, loja física não. Por quê? Porque a loja física tem que investir um capital muito alto para você conseguir, né, montar uma loja física. E o online você não tem que ter esse investimento, fora que também você não precisa investir na mercadoria. Você pode trabalhar com o estoque do fornecedor, né? Por exemplo, eu sou um atacadista. Vai ali, pega uma foto minha, divulga. Se alguém tiver algum interesse, fala, eu quero essa peça. Você vai lá na loja, busca e vende, faz sua venda. Não precisa você ter um estoque, não precisa você começar com um capital muito grande. Então, eu começaria online. Fora que o físico, você está muito limitado, né? Tem aquele espaço físico ali naquela cidade ali. O online, não. O online não tem fronteira. O online você vai estar vendendo para o Brasil, para o mundo, né? Então, eu investiria no online. O dinheiro que eu usaria para investir numa loja física, eu pegaria esse dinheiro e investiria numa influenciadora, num tráfego pago, num site, mas não colocaria numa loja, porque eu acho que traria muito mais retorno. Ainda mais hoje em dia. Eu, pelo menos, né? Eu falo assim como consumidora. Quase não vou ao shopping ou não ando ali na 44 para comprar alguma coisa. Quando eu quero comprar alguma coisa, geralmente é online. Sempre uma sandália mesmo. Sempre compro online, tudo online. Então, eu acho que hoje em dia o foco das pessoas, até por essa questão de tempo, todo mundo anda muito corrido, sem tempo, eu focaria no online. 100%. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta hoje. Então, por que você tem loja física? Você acha que é importante? Então. Tipo, começar, você não concorda. Eu também não. Eu acho que todas nós pensamos a mesma forma. Você concorda? Não. Que começar, você também começaria Sim. com online. Mas vocês acham também que é importante ter loja física? Hoje, depois que você tá estruturado, você concorda de ter? Não, hoje, pra mim, a minha realidade hoje, loja física, é só porque a loja realmente é minha, no shopping. Porque senão eu não teria loja física hoje. Porque a maioria dos meus clientes são online. Cliente de varejo, cliente atacado, é tudo online. Dificilmente um cliente vai na loja. Principalmente o que eu falo, que é a questão do público, né, da 44. O valor das minhas peças hoje é um pouco alto. Então, a minha venda é mais online. Então, a minha loja hoje é só porque a loja realmente é minha. Não dependo mais de ponto para vender. Então, Nayara, por que você está com a loja lá? Porque é uma loja minha mesmo. Então, só por esse motivo. É um investimento que eu fiz, né, reformei a loja toda. Então, por isso que eu tô com a loja lá hoje. Mas para mim hoje não é interessante ter. Se fosse para pagar aluguel, não estaria ali mais. Sim, no meu caso também é o mesmo caso da Nayara, né? A Teixeiteria só tem um ponto físico, porque a gente também tem um ponto lá na 44, a gente precisava utilizar dele e unir o útil ao agradável, né? Mas a Multimarcas é só online. Só online. O meu caso, hoje em dia, eu não dependo de ponto físico para vender. Eu acho que eu venderia em qualquer lugar, né? O nosso forte é o WhatsApp, né? Então, e o site. Então, para mim, hoje é só porque realmente o ponto é meu, só. Uhum. No meu caso, já tá vendo, né, gente? São opiniões diferentes, né? No meu caso, eu acho importante ter, porque as nossas lojas hoje, as físicas, elas sobrevivem, elas se pagam tendo o ponto físico. Tem a questão de você ter... O empresário, ele tem um orgulho, né? Ele é muito orgulhoso de falar, nossa, eu vou fechar uma loja.
Gente, para com esse orgulho. Ninguém vai pagar suas contas. Se aquela sua loja está dando prejuízo ou não está te dando um retorno, nem que seja empatando, fecha a loja. Fecha a loja. Não, e fora que o aluguel, às vezes, que a pessoa tá gastando ali, podia estar investindo então, pra uma divulgação. Atualmente, hoje, é assim, eu tenho as lojas porque elas se pagam, né? Elas se mantêm, não são minhas, né? A do Galo, a do Boris, sim, mas né? É uma primeira que eu acho que, tipo, só se aconteceu uma tragédia mesmo pra mim fechar como se fosse meu xodó. E a gente montou uma estrutura muito grande em São José do Rio Preto, porque lá é um polo atacadista e ainda tem-se a cultura muito do físico, né? Hoje a gente tem loja no Megapolo também. E, assim, eu acho que é necessário também para te dar, como que eu posso dizer, mais credibilidade. A pessoa saber que você tem um ponto físico, né? As pessoas saberem que você tem uma loja, porque a mesma parte que a gente tem online, né? Exemplo, vou te dar um exemplo da Renner, né? Da Renner, Riachuelo, tudo mais. Elas poderiam vender a mercadoria dela também no online, mas elas têm o ponto físico porque são, né, grandes empresas, estão aí no mercado há muito tempo. A Cereja Bore hoje, se a Cereja Bore fosse só online, será que ela teria tanta credibilidade que ela tem hoje, sendo que ela tem 3 lojas distribuídas aí em Goiânia e São Paulo? Às vezes as pessoas me perguntam, Bruna, por que você tem 2 lojas no estado de Goiás, dentro da mesma cidade, sendo uma perto da outra menos que 1 quilômetro? Primeiro porque a do Galo surgiu, né, bem no começo, a loja também é nossa. Eu falo que é meu xodó mesmo, que tipo, parece que foi ali que minha história realmente decolou. E a do Megapolo, ela veio para agregar, porque a gente atende o mercado já dos assessores, né? Que é um mercado que é físico. Os assessores, eles vão buscar ali fisicamente. A gente tem parceria com o Sindasgo, né? Que é o Sindicato do Estado de Goiás dos Assessores, que é uma parceria muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com eles, né? Trazem muitos clientes, assim, que não conhecem. Porque, assim, o que eu penso? A internet hoje, ela alcança qualquer lugar do mundo, certo? Mas tem pessoas ainda que não estão adaptadas à internet. Eu vou dar um exemplo aqui pela minha mãe. Hoje a minha mãe, ela ainda não tem Pix. Ela não sabe mexer com isso, ela não tem... tipo assim, minha mãe, ela tem pouco estudo, né? Só tem a 4ª série, tudo. E assim, é uma pessoa inteligente, ela escreve bem, tudo, mas ela não tem esse acesso à internet. Então, assim, quantas vezes a gente já perdeu venda ou deixou de vender porque a pessoa não sabe comprar pelo site? Então, eu acho que, no meu caso, ainda é necessário ter os pontos. E pode ser que daqui 2 meses eu mude de ideia. Pode ser que seja necessário fechar as lojas. E hoje já não tem mais esse orgulho de falar assim, nossa, eu preciso ter as lojas. Porque se eu fechei uma loja, os concorrentes vão achar que eu tô quebrando. Não, gente, esquece isso. Só você sabe as dores da sua empresa. No meu caso, só eu e meu marido sabe as dores que é a nossa empresa. Onde a gente precisa reduzir, onde a gente precisa melhorar. Porque a gente precisa melhorar, sempre melhorar em algum aspecto. Então, assim, essa questão de loja física, eu acho que não começar com loja, na minha opinião, né? Mas, assim, eu acho que se depois você tiver condição de ter uma loja, nem que seja uma loja mais básica, alguma coisa assim, eu acho que te traz mais credibilidade e, de certa forma, também atinge um público que, às vezes, a pessoa não conhece. Então, exemplo, nossa loja no Shopping Galo. Às vezes a pessoa não recebeu um patrocinado, são 200 milhões de pessoas no mundo, acho que até mais que isso, né? No Brasil, 200 milhões de pessoas no Brasil. Então, às vezes a pessoa passa ali na porta, vê a loja e tal, não me conhece. Então, ali ela pode me conhecer ali naquele momento, coisa que ela não poderia me conhecer através da internet, visto que a gente disputa um pequeno espaço. Mas eu acho que ter loja física é importante desde que ela te deixe rentabilidade. A partir do momento que não deu mais, fecha. Uma pergunta da Ana Rocha. Vocês perdem venda por falta de produto em estoque? Gente, Ana Rocha é a minha cliente que foi no último podcast, né? E eu mandei pra ela o podcast e ela ouviu e me deu esse pedido. Eu falei, manda uma pergunta aí pra eu falar no podcast. E eu prometi pra ela que eu iria falar. Amiga, gosto muito de você. Tipo assim, hoje tem 6 anos mesmo de amizade. Ela já veio aqui em Goiânia também, foi pra Caldas Novas. Ama a vida dela, os filhos dela. Assim, uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora. Um beijo, viu? Sim, inclusive ela fez essa pergunta porque ela tá até brava aí com a gente. Nós começamos a fabricação das calças Prada e Deus é tão bom, assim, porque sempre foi meu sonho, né? Além da parte dos bores, eu sempre tive vontade, porque eu sempre vendi muito bem calça Prada. E eu vendia calça lá de São Paulo, né? Então, sempre vendi muito bem, porque o meu estilo da Cereja Brand, esquecendo um pouco a parte do body, ele é mais básico, né? Eu não vendo muito brilho, não vendo muito balada. É o estilo da minha marca, porque eu acho que condiz um pouco com o meu estilo de se vestir.
Então, assim, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com Prada. E surgiu a oportunidade, né, de começar a fabricar. Comecei a fabricar esse ano calça Prada. E, assim, foi tão bom, tão bom, tão bom, que a gente não consegue ter estoque suficiente para atender a demanda. Por quê? Eu sou muito enjoada para a parte de produção mesmo. Eu sou uma pessoa muito criteriosa. Se o ponto tá estourando, ou se o zíper não tá legal, o ponto... Então, assim, não é qualquer pessoa que faz a nossa calça. Então, é igual você tem a dificuldade na parte da fabricação, porque não é qualquer pessoa que faz os seus vestidos, que é um vestido mais difícil. Eu tenho essa dificuldade com a Prada. Então, assim, você perde venda porque não tem estoque? Perco muita venda. Porque se eu tivesse um estoque bem mais alto, hoje eu acredito que eu venderia mais. Pois é, Bruno, mas por que então que você não investe? A gente tenta, mas às vezes a confecção, né, a facção não entrega um produto legal, ou então um produto que tem que voltar, ou o fornecedor não tem o estoque do tecido. Volta também a questão do investimento, porque para você investir hoje em Prada, já que a gente trabalha com o tecido mais top que tem, é um investimento muito alto, é quase R$100 o quilo do tecido. Então, um rolinho de tecido é quase R$4.000. Então, assim, você imagina, para você produzir em larga escala, você precisaria, só de tecido aí, investir R$300.000. Esquecendo as outras partes estruturais da empresa, estou falando para um produto. E se coloca na mão de qualquer facção, já pensou se dá BO? Isso que eu tô te falando. Tá louco. Então é isso. Então a gente perde venda e, infelizmente, sim, perdemos muita venda. Às vezes por não ter o tecido, às vezes por não ter o estoque suficiente daquele tecido, ou então por não ter a facção ou a pessoa certa para poder fazer. Nós temos corte de calça, corte de saia parada e não tem a facção, porque as pessoas pegam, não faz do jeito certo, não consegue costurar. E a gente tem uma dor hoje, né? Uma dor, eu acho que não só minha, de todos nós, assim, pessoas que dependem de fabricação, de facções e tudo mais, que nós não conseguimos ter muitas à nossa disposição, porque às vezes a pessoa não quer pegar o serviço, ou então acha que tá muito barato, mesmo você pagando bem, ou então a pessoa, te troca por outra pessoa que paga R$1 a mais, ou a pessoa não tem a qualidade que você precisa. Então, assim, gente, essas são as dores de fabricar. Fabricar realmente não é fácil, não é fácil mesmo. Toda vez que há uma cliente que tem mais contato comigo, me manda, cadê as calças Pradas, cadê as saias Pradas? E eu não tenho aquele produto, me dói o coração, porque eu sei que o produto tá lá cortado. E não tem, a gente tá perdendo venda. E elas também estão perdendo venda. Isso, assim, nossa, é muito ruim, porque você tem a demanda, você tem o pedido ali, e você não consegue entregar, porque você não tem a produção. Só que, em contrapartida, você pensa, você vai entregar um produto inferior ao que elas esperam, você vai frustrar a expectativa delas. Então, eu prefiro, assim, continuar devagarzinho do jeito que a gente tá, tentar arrumar pessoas, né, mas que sejam boas mesmo para produzir a nossa peça. Porque eu acho também que se você for hoje investir numa produção própria, ainda é mais custo ainda, né? Hoje, por exemplo, se você for pegar um galpão e contratar 10, 15 costureiras, seria nosso auge, né? Mas, gente, já pensou na folha de pagamento desse pessoal todo? Já pensou nos impostos, nos encargos que você tem que pagar, na responsabilidade que você tem? E também não é tão fácil você conseguir pessoas boas para trabalhar dentro, porque as boas pessoas, elas são donas dos seus próprios negócios, produção, né? Porque a produção, geralmente, a gente paga por peça, Sim. produzida, né? E aí, quando tá dentro, né, elas não vão receber por peça, Não vão receber um salário, sim. então... E é difícil você conseguir pessoas assim. Então, sim, perdemos muita venda por não ter produto devido a todas essas questões que eu falei. Infelizmente, a gente perde sim. Então, a sua seguidora aqui, a Rosângela, né? Ela fez uma pergunta pra você. Thaís, como faço pra ter mais visibilidade na Shopee? Vamos falar sobre Shopee. Só um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre Shopee. A Shopee é o seguinte. Na maioria dos casos, para você ter uma maior visibilidade, infelizmente, tem que ter um gerente, né? Tem que ter um assessoramento de gerente. Para você alcançar esse assessoramento, você tem que ter um bom produto, um bom preço, uma boa foto, um título legal, uma descrição bem completa, né? Para isso chamar a atenção de um gerente, para ele querer pegar o seu produto, né? Avaliações, né? Também. Isso, exatamente. Você tem uma... Sim, isso é consequência, né? De um bom produto, ter uma boa entrega, né?
ter ótimas avaliações, utilizar bastante as ferramentas da Shopee, que é o Ads, né? Que é o tráfego pago ali dentro da Shopee mesmo. Participar dos eventos que tem dentro da Shopee, que eles costumam dizer que tem uma Black Friday por mês lá dentro, né? Você sempre participar, ter cupons de desconto e tudo mais. Tem uma loja atrativa, né? Para um possível gerente visualizar, olha, essa loja, acho que se eu pegar ela vai dar bom, né? Vai ter um grande potencial, exatamente. Né? Então, foi o que aconteceu com a gente, né? A gente tinha um produto legal, um produto diferente, né? Que era as t-shirts no suplex, né? Com as estampas diferentes, as estampas legais. E um gerente visualizou isso e pegou a nossa loja como para assessorar, e nisso a gente cresceu. E você lembra mais ou menos quanto tempo que demorou desde quando você... Tipo assim, o Vinícius fez o primeiro anúncio lá, né? Mais ou menos em julho. Aí a gente passou pela Black Friday, né? Foi em novembro, né? Foi em novembro, isso. Eu acho que no começo do ano, em janeiro ou fevereiro, a gente já... Então, pra quem pensa que, tipo, é fácil também começar a vender na Shopee, não. Foi de julho. É um processo, né? É um trabalho mesmo de formiguinha mesmo. Então, aí você foi em julho, você montou, aí você participou, começou a vender por si própria mesmo, fazendo as ADS, errando também, né? Sim. O primeiro ads do Vinícius, ele colocou R$500 lá e deixou rodando. E em 3 horas foi os R$500. Meu Deus do céu, menino, faz... Mas assim, errando, né? Acertando e no final das contas, tudo dá certo. E a gente, tipo assim, como eu também vendo na Shopee, né? A gente às vezes troca informação de algumas pessoas que vê no YouTube como fazer o ads da forma melhor e tal. E a gente faz vários testes, né? Sim, testes. E nem sempre o meu teste... serve pra você, né? Exatamente. E às vezes o seu não serve pra mim. Exatamente. Porque depende do público e tudo mais. Então a gente tem que sempre fazer testes, né? Inclusive a Rosângela fez uma outra pergunta também que eu havia visto, referente ao ads, né, da Shopee, qual que é a forma correta, se faz anúncios de vários produtos ou de um único produto. Eu acho que assim não tem a forma correta. A gente tem que sim fazer testes, né? Lá na nossa loja mesmo a gente coloca vários produtos para rodar anúncio, né? E fica observando qual que é o que está performando melhor, né? E nisso vai fazendo os ajustes, vai inativando alguns, né? E vai deixando outros em andamento, aumenta o orçamento de um ou de outro. Normalmente acho que não tem fórmula correta, não, né? A gente tem que fazer testes mesmo. Eu acho que tem que colocar preço, né, amiga? Tipo assim, um orçamento por dia, pra você não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius, Exato. Tem a questão do orçamento também. Que você tem opção lá quando você faz o anúncio no... Acho que acredito eu que todos os lugares têm, né? Você nunca colocar ilimitado lá o que a Shopee escolha, né? Você sempre tem que limitar, né? Normalmente você põe R$10 por dia. Tem gente que começa com R$3, R$5 por dia. E depois, conforme o anúncio vai performando de uma forma legal, você pode ir aumentando aquele anúncio. Por exemplo, performar que eu falo assim, não somente ter visualizações, né? Que é as impressões lá. Cliques e tudo mais, mas ter conversão de venda, né? Porque na Shopee, querendo ou não, para quem não sabe, a Shopee é um aplicativo, né? De vendas, assim como um marketplace, como a Magalu, né? Como Mercado Livre, tem a Dafit também, que você consegue colocar o produto lá, assim como a AliExpress, que já é de fora do país, né? Que você coloca o seu produto lá para poder vender. E a margem da Shopee ela é um pouco menor, né? Porque eles têm o comissionamento da parte deles, né? Assim como o Mercado Livre e tudo mais. E quem começou na Shopee, quando a Shopee começou, ganhou dinheiro demais. Porque essas pessoas começaram e a Shopee não cobrava comissionamento, né? Ela fez para poder crescer. Era frete grátis. Era frete grátis. Eu não sei como é que... Eles devem ter, tipo assim, uma boa verba ali para poder falar assim, vamos deixar o pau torar aqui uns 2 anos e depois a gente vai começar a cobrar a parte de comissão. Tanto que era 8%, depois foi para 12%. E atualmente, se você coloca a opção do frete grátis, é 18% que cobra de comissionamento da Shopee, né? Só que eles são responsáveis pelo envio e tudo mais. Você só tem que ter o produto, né? Ter um CNPJ, tudo certinho. Inclusive, eles não aceitam mais CPF, agora é somente CNPJ, Shopee. E você tem um anúncio, eles vão cuidar toda a parte de logística e tudo mais. E assim, eu acho que também é uma empresa muito grande, vende muito, mas são uma empresa também que está passando por reestruturação, principalmente da área da logística. Porque eu acho que eles cresceram muito e meio que descontroladamente. Aí eles fecharam algumas parcerias com transportadora e tudo mais, que eu acho que também eles estão tentando evoluir, né, nessa parte. Então é isso, sobre Shopee. Nayara, a Ana Rocha, ela quer saber mais sobre modelagem e fabricação. Ixi, esse é um assunto muito extenso, né? Então,
não dá pra mim falar aqui tudo, mas eu vou falar resumidamente. Modelagem, em primeiro lugar. Igual a Thaís estava até falando aqui, anteriormente, que contratou uma pessoa pra fazer tudo. Gente, não façam isso, que não vai dar certo. Como não deu pra ela, né? Tem que contratar pessoas específicas, que são específicas em cada área, né? Igual a minha produção hoje em dia, tem pessoa específica em cada área. Tem a modelista, tem o cortador, tem a pessoa que fica responsável por passar o molde, que a modelista faz pra matriz. Então, cada pessoa tem a sua função certa, né? Na parte da primeira produção. Tudo começa na modelista, né? Você leva lá, a modelista faz o molde pra você, que é tudo feito num papel. Esse papel, que é a modelagem, a gente leva pro CAD, que é onde a gente passa pro Audaces, que é um programa, né? Que esses moldes são todos passados pro programa no computador. Você chama de? Audaces. Não, assim, essa parte chama de... CAD. A gente chama de matriz. A gente faz a matriz, e aí faz a matriz. Aí lá ele passa para o computador, faz a matriz, que é um papel, né? Um papel que tem meus vestidos mais ou menos em torno de 5, 6, 7 metros, a depender do modelo. Então, esse papel a gente leva para o cortador, e o cortador infesta o tecido e coloca esse papel por cima do infesto. Lá ele faz o corte, né? De acordo com a matriz. Então, assim, é um processo, tem muitas etapas. É muito difícil eu falar aqui tudo, porque é um assunto extenso, mas resumidamente teremos isso. Um podcast só para isso depois, né? Eu acho que depois as pessoas até podem comentar se elas querem saber mais sobre isso. Porque eu acho que todas nós não sabíamos, né? Como começar? Eu não sabia, eu não entendi nem quando eu fui na modelista pela primeira vez, e ela me entregou, eu fui lá, falei, olha, eu quero tal peça, eu levei o tecido, e ela me entregou um papel. Eu falei, o que eu faço com esse papel? Aí ela, esse daqui é o molde, menina, você vai usar pra fazer sua roupa. E eu levei esse papel lá no cortador, ele, não, você vai levar lá no rapaz do CAD, que vai passar isso daqui pro programa, pra fazer a sua matriz. Eu falei, vixe, mas o trem é complicado mesmo. Foi a Thaís que até me ajudou, né? Porque eu falava, nossa, não entendo nada. E ela falava, parecia que ela tá falando, tipo assim... É grego. Não tava entendendo nada também. Aí agora já eu entendo 100%, mas antigamente também, no começo, você fica tipo, nossa, não tem como, é impossível fazer isso. É impossível entender, não sei o que tá acontecendo, o que tá rolando aqui. Mas, assim, são muitas etapas, então não tem como eu ficar falando aqui, porque eu vou demorar demais, vou me estender muito no assunto. Mas, resumindo, começa lá no tecido, vai lá, escolhe o tecido, leva pra modelista, leva depois pro CAD, que é onde vai passar pro computador, cortador, depois facção. E aí, depende, isso eu tô falando das minhas roupas, mas se for jeans, o processo é diferente, tem lavanderia, né? Então, depende, vai depender do que você vai fabricar, jeans. É bem complicado. Inclusive, acho que a gente precisa, né, posteriormente conhecer uma pessoa aí que fabrica jeans pra poder dar umas, né, pra vir aqui com um convidado aí pra falar sobre jeans, né? Porque é totalmente diferente. E eu acho que até o processo do jeans é mais demorado ainda do que a da minha roupa, né? Porque tem lavanderia, né? Nunca parei pra pensar sobre isso, interessante. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Antes de você fazer tudo isso, você faz a pilota e você experimenta, não? Então, a modelista já faz tudo. Não, mas aí a questão de aproveitar ou não. O que você fala? Tipo assim, de você aprovar. Por exemplo, eu aprovo, Não, Então, aí você escolhe, por exemplo, assim, gostou de um modelo, aí você vai falar assim, ó, eu quero que muda isso, isso e aquilo, tal. Aí ela vai e vai produzir, certo? Aí você vai fazer todo esse processo, que escolher o tecido até pra fazer piloto, vai cortar, nananana. Aí depois que ficou pronta, pelo menos a peça piloto, como que você... Aí você prova, tal, e faz os ajustes, não é isso? Isso, Daí ela faz a piloto, né, que é a primeira peça, que vai ser a peça que vai ser o espelho da produção, que vai ser usada ali pela facção. Eles têm que fazer a peça igualzinho, tá? Na piloto. Se der algum problema na facção, na produção, eu tenho que olhar o que aconteceu, porque eles não fizeram igual a piloto. E aí, essa piloto tem que ser aprovada por mim. Tem vezes que a gente repete uma piloto umas 3 vezes, até conseguir chegar numa roupa que vista bem, que dê certo, né? A piloto, geralmente, é muito difícil eu conseguir uma piloto de primeira, assim, que dá certo, que encaixa. E às vezes tem modelo que eu até desisto, porque dá muito trabalho, tem que fazer muita piloto, e aí já vai ficando um custo alto da peça, né? Que você vai gastando ali, fazendo piloto, né? Gastando tecido, gastando com a modelagem, enfim, aí eu já desisto e não deixo de mão. E nem sempre... gente, isso é muito importante. Nem sempre o que a gente planeja sai do papel, né? Porque igual eu falo, a produção tem várias etapas, então vai ficando caro, então você tem que ir olhando isso daí, se tá dentro do seu orçamento, né, também, tem que fazer essa análise também. E até às vezes você faz muitas vezes a peça piloto, não compensa, porque às vezes na hora do final das contas, ou vai ser muito difícil produzir, ou porque realmente não era pra fazer, né? E tem produção que às vezes atrasa devido a isso, porque aí você vai fazendo piloto, e a piloto não tá dando certo, e da próxima coleção, e você ainda tá ali aprovando piloto, e não vai, então, por isso que muitas das vezes também atrasa, porque atrasa o processo da modelagem, e tem muitos atrasos, né? E assim, até fazendo um complemento no que você tá falando, que você fala sobre um pouco a questão que você falou que demora você falou no podcast anterior, às vezes você produz para lançar a coleção daqui a um tempo, como que é mais ou menos que funciona?
Porque igual, como um processo, começa tudo na modelista, hoje, atualmente, a nossa modelista, como ela trabalha diretamente comigo, então, eu consigo um processo um pouco mais rápido que eu conseguia antigamente, porque quando eu comecei, eu encontrava só modelista mais enrolada, então dificultava muito, o meu trabalho era muito difícil. Pega muito serviço, não dá conta. Então, assim, nossa, é uma dificuldade. Realmente, o modelista é difícil. E hoje em dia, a minha modelista, ela faz muito pra mim, faz mais pra mim. Então, assim, ela consegue me entregar até rápido. Mas mesmo ela me entregando rápido, ainda demora, assim, 2 a 3 meses pra me conseguir lançar uma coleção. Então, eu tenho que trabalhar 2 a 3 meses de antecedência pra me vir com uma coleção, né? Não é da noite pro dia, não, tá, gente? Tem cliente que chega lá na loja e fala, eu quero esse modelo. Não. Então, suas peças são mais atemporais, né? Tem que ser. Não é muito, Não exemplo, plumas. Não. Né? 3 Não dá. meses para lançar uma pluma. Não dá. Um produto com pluma. Não faço. Por isso até mesmo que você até pensou, acho que na refletiu, falou, acho que a pluma não vai combinar, talvez, né? Demora, não dá, não. E eu acho que também, porque um pouco diferente de mim e você, nós trabalhamos com malha, né? E ela trabalha com tecido plano. E o tecido plano, ele é mais difícil mesmo de produção. O tecido plano que eu trabalho, ele é mais difícil de achar até facção, né? Então, assim, pra quem não sabe, tecido plano... É tipo crepe, né? Tecido mais fluido, né? Tecido mais fluido é crepe. Igual malha, por exemplo, tem que deixar descansar. E o tecido plano já não tem isso. Malha tem que deixar descansar 48 horas. Pois o tecido plano não tem. Então, assim, é uma diferença muito grande, então... É isso que eu falo, gente. Porque eu falo que tudo é experiência, né? Porque isso talvez é o seu fornecedor que vai te falar, né? Mas a parte de descansar é uma coisa que eu nunca... Antes de produzir, eu nunca parei pra pensar que você, vamos supor, a malha, se você compra, como ela vem no rolo de tecido, ela vem esticada. Então, se você produzir sem descansar, você vai produzir um tamanho G e vai virar P. Então, você tem que deixar descansar, porque ele vai encolher a trama, falam 48 horas. Dependendo da sua demanda, você vai, né? Deixa 2 horas ali, corta esse trem logo. Deixa um dia, mas a gente sempre deixa um dia. Porque já aconteceu o caso a gente ter que cortar com mais urgência e a modelagem não deu certo também. Teve que refazer. Perdemos algumas peças por causa de não deixar descansar o suficiente. Então, assim, é coisa que a gente vai só aprendendo conforme vai passando também, né? Vai passando o tempo, vai passando as experiências, você vai tendo, tipo, pra agregar em você, falar, nossa, tal tecido não precisa descansar, ou tal tecido não é qualquer confecção que pega. Preços, né? Não se compara para fechar uma blusa de suplex básica com, às vezes, um body trabalhado com tule, ou um vestido plano, né? Então, assim, tem essa diferença também da parte da fabricação, que eu acho que a gente tem um podcast todinho para falar só sobre isso, né? Tem muita coisa pra gente poder melhorar. São muitos processos. Isso mesmo. Agora vamos para a próxima pergunta, da Jéssica Nayara. Para a Bruna. Para empreendedor iniciante que ainda não tem estoque, vale a pena investir em blogueira? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que a gente vai divergir aqui um pouco de opinião. Isso é muito interessante a gente saber pontos de vista diferentes. Mas eu acho que para quem não tem estoque, eu não investiria inicialmente com blogueira. Por quê? Eu acho que para quem não tem estoque, você poderia utilizar a foto, os vídeos do seu fabricante mesmo, para começo, né? Exemplo, uma pessoa entra em contato com a gente hoje, ela quer revender nosso produto. Nosso mínimo de atacado é 10 peças na Cereja Body, por exemplo. E eu vou oferecer para ela, eu vou falar assim, olha, você pode divulgar nossos produtos para você sentir o seu mercado, depois você faz o seu pedido. Então, inicialmente, para iniciantes, na minha opinião, eu não concordo. Não que eu não concorde, né? Eu não acho necessário você já começar com blogueiras. Eu acho que blogueira e influencer, elas são extremamente importantes hoje nos negócios que a gente vive, né? Para diversificar tudo mais. Mas, inicialmente, eu não acho que seja necessário. Vocês querem falar sobre esse assunto? Então, eu acho que se for para a finalidade de alcançar novas pessoas, né, novos clientes, mais pessoas ver o produto dela, eu acho que sim, é válido. Ela não teria o estoque, né? Ela poderia sim trabalhar com o estoque do fornecedor e contratar uma blogueira, uma digital influencer para vestir aquilo e marcar a loja dela e assim ela alcançar novos públicos, fazer né? um provador, né? Exato, ou então, até às vezes fazer uma parceria com esse fabricante, falar, você me empresta suas peças. Isso. Vou fazer um provador ali, depois eu te devolvo. Às vezes isso, eu acho que se fosse para essa finalidade, né? Para alcançar novas pessoas, para fazer mais vendas, eu acho que sim. Aí, ó, porque às vezes ela não tem um público ali no Instagram dela, mas que tenha no Instagram da blogueira, né? Sim, que vai trazer novos mercados para ela, né? Ótimo, é interessante, isso mesmo. Posso fazer a sua pergunta? Sim.
Vamos lá, então. Então, a Kaline fez a pergunta para a Thaís aqui. Obrigada, Kaline. Como Thaís, você vê a sua empresa daqui 5 ou 10 anos? Hoje eu amo muito a minha empresa, as minhas pessoas, eu adoro a minha equipe. Eu tenho muito orgulho, assim, do processo que a gente mantém interno, né? Dos nossos processos desenhados e tudo mais. Mas o meu sonho é ver a minha empresa, assim, bem setorizada, sabe? O marketing, um setor, um comercial, a logística, né? E cada setor com o seu gerente e a empresa fluindo bem, rendendo bons frutos. E essa é a minha visão, assim, daqui a um tempo, né? Você com um organograma, né, que fala bem organizado. Tipo assim, a Thaís e o Vinícius lá como os diretores da empresa, os CEOs, e você ter os gerentes que cuidam de cada departamento, né? Sim. E tem também a questão da parte da t-shirteria também, que você tem vontade de ter um processo mais interno, né? Exatamente. A gente ter a produção interna, né? Não depender de facções, né? De corte, ter tudo interno para tudo ficar assim, bem redondinho e tudo aos nossos olhos mesmo. Para vocês acompanharem mais de perto o processo, né? Acho que isso é o sonho de todo empresário, né? Isso realmente eu acho que é um período de amadurecimento que a gente tem que passar. E temos que começar com os processos que a gente já tem hoje, né? Que hoje já é muito bom, né? Até pouco tempo atrás a gente só tinha vendedoras. O único cargo que a gente tinha na empresa era vendedores. Então, as vendedoras, elas vendiam, chegava a mercadoria, elas abriam um fardo, elas davam entrada, elas colocavam na prateleira, elas organizavam a mercadoria, às vezes elas até faziam entrega quando era ali na 44 mesmo. Então, hoje a gente olhando para trás assim, a gente vê que a gente evoluiu demais, né? Hoje tem um vendedor, tem duas pessoas responsáveis pela logística, a gente tem um supervisor, a gente tem uma pessoa responsável pelo administrativo, que antes era tudo eu, né? Eu tinha que tirar a nota fiscal, eu tinha que pedir uma água, que acabava a água, eu tinha que solicitar motoboy. Então, a gente tem, assim, acho que tudo é um processo mesmo, né? E a tendência é só evoluir. É só evoluir. E assim, eu acho que a gente também tem que parar um pouco para pensar que há pouco tempo atrás, porque nós não estamos falando aqui de empresas de 30 anos, né? Nós estamos falando de empresas novas, né? De 6 anos no mercado. E assim, o quanto o processo ele evoluiu em tão pouco tempo. Que eu falo muito sobre a questão de sempre reinvestir na empresa. Ah, precisa de uma impressora, compra. Precisa de um BIP, compra. Precisa fazer um teste, compra. Tipo assim, sempre, a prioridade sempre tem que ser a sua empresa. Porque eu acho que nós somos empresas muito novas, que a gente tem a tendência, tipo assim, daqui 30 anos, né? Que, pensando em longo prazo de empresas que têm, né, 30, 40, 50 anos, de ser empresas que têm um processo totalmente desenhado. E eu acho que a gente está indo no caminho certo. A parte da gente ter sistema, a parte da gente ter um processo de despacho, a gente ter uma logística, né? Eu até vou perguntar para a Thaís agora, ela vai falar um pouquinho sobre, que ela não conseguiu falar tanto no outro podcast. Se você não tivesse todo esse processo, tipo, setorizado, você talvez não daria conta de atender os seus 3 mil pedidos da Shopee. Não né? mesmo. Porque a Thaís, ela vendeu 3 mil pedidos da Shopee, que ela falou no antigo podcast, ela não... No antigo, né? No anterior. E ela não conseguiu falar muito sobre esse assunto, né? E assim, se a Thaís não tivesse somente as vendedoras, como ela tinha pouco tempo atrás, como que ela teria dado conta de... Não mesmo, porque é tão burocrático, né? Porque não é só vender, né? Não é só nossa, vender 3 mil pedidos é bom demais, você tá doido. Mas tem tantos processos por trás, né? Tem desde a produção até a conferência das peças, aí tem emissão de nota fiscal, emissão de etiqueta, né? Embalagem dos produtos, dos pedidos em si. Então, assim, é muitos processos e requer pessoas, né? Requer pessoas, requer espaço, né? Porque, tipo assim, você imagina se você tá ali com 3 mil pedidos num espaço minúsculo, né? Você não ter espaço, você não ter... É uma coisa que a gente não para tanto pra pensar, que até você ter Como que eu posso explicar? O armazenamento daquele produto, que é, vamos supor, as caixas, né? Então, por exemplo, lá na empresa a gente tem caixas grandes, para pedidos grandes de atacado, e tem as caixinhas pequenininhas, né? Que é tipo aquelas caixinhas de organizadora, né? Para pequenos pedidos, como a Shopee e tudo mais, que às vezes o ticket médio é pequeno, é só uma pecinha ali.
Mas você imagina você ter 3.000 caixas? Não tem como. Então, até isso, as pessoas às vezes não têm essa noção. E você só consegue adquirir, lógico, assim, quem tá ouvindo o podcast vai aprender, mas você só consegue ir vivenciando. Vivenciando que você precisa também, além de você ter pessoas e ter processo e tudo setorizado, você precisa de outras coisas que você só vai aprendendo no decorrer do tempo. Que foi até, inclusive, que eu levei meus funcionários lá na Thaís para aprender sobre o processo de... Tipo, imprimir os pedidos, né? Porque nós vendemos 700 pedidos num dia, ela vendeu 3.000. Então, 700 pedidos é mais que uma resma, né? Uma resma 500 folhas, né? Então, tipo, é isso de pedido. Você imagina se uma folha dessa se perde, alguma coisa assim. E hoje, a Thaís, através dos funcionários que ela, né, contratou depois, ela já faz um processo diferente. A gente que eu ainda não consegui adaptar na minha empresa, mas é um processo muito interessante. A gente não imprime os pedidos, né? A gente imprime etiquetas com o código do pedido. Então, a gente só imprime as etiquetinhas, cola no saquinho, vem com um bip, que é um coletor, né? E é feito tudo digital. A gente bipa o código do produto, do pedido, desculpa, na tela do celular mesmo. A gente vê quais são as peças, qual é o box, vai lá no box, coloca... O box é... Explica aí, pessoal. O box é o endereçamento, né? De onde está o produto. Por exemplo, o produto, a t-shirt Disney P está no box 1. Já a t-shirt Disney M está no box 2. Então, tem todo o endereçamento. Vai lá, pega o produto, bipa, faz a conferência do pedido, né? E dessa forma a gente economiza bastante com papel, né? Com tinta de impressora. E com o processo também, sim, né? Porque exatamente. a própria pessoa que ela separa, que ela vai lá no box 1... Ela separa e já confere se... No sistema mesmo, né? O sistema que a gente utiliza, já dá para conferir se a gente está separando... O produto certo. O produto que realmente o cliente pediu. A estampa, o tamanho. Parte da logística, ela chega o produto, aí ela confere o produto, aí cadastra o produto no sistema, emite etiqueta, faz a tagueação, tagueia o produto, embala o produto, aloca o box. Depois de alocado, as vendedoras vão saber que está disponível, elas vendem o produto, emite o pedido. Então, assim, é um processo tão extenso que eu fico me perguntando, assim, como que a gente fazia anteriormente, né? Sim, hoje não vive mais. Esses dias acabou a energia lá na empresa. Tipo assim, antigamente a gente conseguia pelo celular, né? Olhava, ó, fulano pediu tal peça, olhava pela estampa e ia lá na prateleira e procurava, né? Hoje não, hoje tem que ir no box, né? Qual que é o box que tá esse produto? Então hoje a gente não vive sem sistema hoje. É 100% sistema, né? 100%. E a gente pensa quando a gente não tem o sistema, como eu disse no outro, que, nossa, não vai ser possível você fazer o sistema. E eu gostaria que, tipo assim, as pessoas que estão nos ouvindo, elas tivessem essa concepção. Gente, o sistema hoje tem sistemas gratuitos, apesar que o Bling custa R$100, né, por mês, no caso. Tem até mais baratos, tem até 79. Até tenho a minha sobrinha, né, mas meu sobrinho que tem a Stilivy, que ela é né, a deles é uma empresa também de moda feminina no interior de São Paulo, menorzinha, e ela me perguntou ontem, antes daqui do podcast, ela falou: Bru, eu preciso separar meu estoque da Shopee da loja, né, porque às vezes tá me atrapalhando, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, olha, primeira coisa que você tem que fazer, volta a usar o Bling, volta a usar o sistema, porque é mais fácil de você controlar. Por mais que você não utilize todas as partes do sistema, porque o sistema ele tem tudo, né? Tem a parte de compras, tudo. Hoje a gente utiliza a parte de compras também. Volte a usar o sistema para você ter uma noção do que você realmente tem. Porque às vezes a gente tá ali com estoque, sei lá, milionário, né? E às vezes a gente não tem acesso, a gente não sabe. E o sistema, ele nos traz tudo. Ele nos traz realmente o estoque que você tem, quanto você vendeu, qual produto que está mais parado, quais dias que você vendeu, quais os produtos que você vendeu, qual ticket médio, tem estoque mínimo, estoque máximo. Então, assim, é um podcast que a gente tem que falar só de sistema, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para falar sobre o sistema e tantas coisas para agregar às pessoas que às vezes elas não têm essa consciência. É lógico que vocês não podem, as pessoas que estão nos assistindo, se cobrar. Eu comecei agora, como que eu vou ter sistema? Mas tem jeito, porque tem sistema que eu utilizava há 2 anos atrás, que é o Nex, que ele, tipo assim, era um sistema bem básico, só cadastrava o produto com preço de custo, preço de venda, emitia etiquetazinha, se você não quiser emitir a etiqueta, você pode só cadastrar o produto, para você procurar pelo nome, para você ter uma noção pelo menos do que você tem, né? Então, assim, o sistema, ele realmente, ele vem para utilizar demais. Tem um fluxo de caixa também, né? Para ver o que vendeu. Até o fluxo de caixa, né? O que você vendeu, o que você teve de entrada, né? Na empresa. Então é isso, agora é a Nayara. Nayara. A Rafaele Lima, ela perguntou como alcançar vários clientes e ser reconhecida. Então,
para alcançar vários clientes e ser reconhecida, eu acho que é tudo através da conexão e também de você criar, além de criar uma conexão, criar também uma credibilidade. E isso é somente com o tempo e com a constância do seu trabalho. Não tem como você criar isso do dia para a noite. Então, eu diria que, pelo menos no meu caso, foi trabalhando constantemente nos stories, tá ali sempre aparecendo, mostrando o que eu estou fazendo, né? Por exemplo, se você não tem uma loja física, se você trabalha só com online, mostra ali a sua mercadoria, você vestindo a roupa, como que essa roupa veste. E a partir disso daí vai ser uma construção. Você vai construindo ao longo do tempo, né, essa credibilidade e essa conexão, que os clientes vão começar a confiar em você e reconhecer o seu trabalho. A partir daí, seu trabalho vai sendo reconhecido por outras pessoas, né, de boca a boca, pelo Instagram, enfim. Eu acho que é isso, é uma construção. Quando a gente começou também, essa questão de alcançar vários clientes, eu acho que a gente conseguiu aumentar a cartela de cliente foi com a prova social. Sempre que algum cliente seu o que é prova social? Explica para o pessoal. Instigar o seu cliente, né, a postar o produto que ele adquiriu na sua loja, né, a te marcar. E nisso você vai conseguindo falar que o produto é bom, né? Que a pessoa comprou, viu, marcou, né? Pra gente também realmente é muito importante lá na loja. Você tá enviando a mercadoria, né? Que você é uma empresa real, tal. Por isso que eu acho que é importante a gente aparecer, né? Que isso também é uma prova social, que você tá enviando a mercadoria, que aquela ali é você. Porque com a pandemia também veio muito golpista, né? Então, a prova social, ela é importante também para você, que fala prova social, é provar que você é você, que você envia suas mercadorias, que você é uma empresa idônea e que tem pessoas gostando do seu produto que estão comprando, né? Que deu certo. Interessante. É isso, então. Aí, agora tem a última pergunta, né? Então, essa pergunta eu vou deixar para as meninas responderem, porque eu puxei a responsabilidade de fazer a pergunta. A última pergunta. Você não tem mais pergunta para mim, né? Acabou. Você vai responder também, filha? Vou? Claro, todo mundo, todas, para todas. Então, para todas. A Kaline, fala minha aí. florzinha. Escolheu uma pergunta muito boa, que todas nós temos que falar um pouquinho. A Kaline, Ela é consultora de vendas da deixateria. Olha aí, então ela quis saber... Só que eu fiquei em dúvida da pergunta dela, né? Mas tá bom, bora lá. Então, vamos lá. Vários pontos de vista aí. Então, para encerrar, nós vamos fazer a última pergunta da Kaline. Kaline, né? Kaline. Kaline. Que todas nós vamos responder um pouquinho do nosso ponto de vista. Tá? Então, vamos lá. A Kaline diz aqui, o que você tem a dizer para as mulheres que sonham em abrir um negócio, mas têm medo? Não, acho que a primeira pessoa a responder é a Thaís, que ela falou sobre medo essa semana no nosso Instagram lá da Operação Empreendedora. Eu não vou falar só para mulheres, não, porque eu espero que os homens também estejam nos assistindo, né? Acho que tem muitos empreendedores aí, muitos homens que né, têm a intenção, né, de entrar para esse universo. Eu falo por mim mesmo, né? Eu falo por mim mesma a questão do medo, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito tímida, muito retraída, com muita dificuldade de falar assim para um grupo maior de pessoas. Mas eu nunca deixei que o medo, né, me paralisasse em todos os aspectos, nem só na questão aqui de estar falando, aqui, de estar aqui no podcast, mas sempre para tudo. Tudo que eu ia fazer, as pessoas, mas isso tudo... Um exemplo né, quando eu fui alugar a loja no Mega Moda, que eu compartilhei com familiares, eles, nossa, mas o aluguel lá é muito caro. Nossa, mas você não tem medo de... Você não tem medo de ir para São Paulo todo domingo de ônibus, né? Muito perigoso, né? E eu nunca deixei que esses comentários, né, me fizessem paralisar. Então, se você tem medo, né? Mas se você tem vontade, você tem medo, mas você tem vontade, você acha que vai dar certo, eu acho que tem que ir com medo mesmo, né? E tentar entrar com todo o coração, com toda a força, determinação, né? Que eu acho que uma hora ou outra vai dar certo, sim. Bom, o que eu tenho para dizer para essas mulheres e homens, né, que querem empreender, é que, gente, tem que ir com medo mesmo. Eu acho que o mundo é dos ousados, principalmente o mundo do empreendedorismo. É você arriscar, é você tentar fazer diferente. E é isso. Se você ficar fazendo sempre o mesmo, ficar com muito medo, você nunca vai sair do lugar que você tá. Então, tem que arriscar, tem que ousar e tentar inovar e fazer diferente. Eu acho que o medo não vai te levar a lugar nenhum. E é isso. O que eu tenho para dizer para esse pessoal aí, da questão do medo, né? Que eu acho que o medo é uma palavra que nos assusta muito. Tudo a gente fala que tem medo. É que o e se, né? E se der errado? Aí eu vou
fazer a pergunta ao contrário, né? E se der certo? E se a gente não tivesse tentado? Então, eu, particularmente, prefiro me arrepender das coisas que eu faço, né? Do que ficar, nossa, e se eu tivesse feito e desse dar certo? Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já quebrei. Acho que isso, né, me deu uma experiência gigantesca. E se, quando eu tivesse quebrado, eu não tivesse tentado, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Então, assim, eu tenho muita coisa para evoluir, minha empresa tem, nós temos, assim, como pessoa. Mas eu acho que o medo realmente não pode deixar o medo te paralisar. Porque não é só medo de empreender. Medo, às vezes, de você aparecer em público. Medo de você falar com seus pais. Medo de você conversar com seu marido. A palavra medo, ela vai nos bloqueando de fazer coisas e atingir coisas surreais na nossa vida. Então, tentar excluir a palavra medo, né? Falar assim, eu tenho que tentar, vai dar certo. Tentar evitar a palavra não. Ah, não vai dar certo. Não vou conseguir. Não, vai conseguir sim. E se não der certo, gente, a gente postou nessa semana uma frase lá que fala assim, o empreendedorismo é isso, você vai cair 7 vezes, mas você vai se levantar 8. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar não deixar com que o medo nos paralise e sempre buscando, lógico, né? Estudar, nos conhecer, ter conhecimento mesmo naquilo que a gente vai fazer e não deixar que o medo nos paralise. Então, gente, é isso. Mais um encerramento de um podcast, assim, de muito sucesso. Espero que a gente tenha agregado na vida de vocês de alguma forma. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui no vídeo todos os nossos Instagrams das nossas marcas, né? Thaís Lourane, da Wish e da Cereja Body. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e aguardem que logo, logo tem mais podcast pra vocês. Um beijo, viu? Até a próxima.